Clica, clica. Soltei. Agora foi, agora não foi, agora foi, agora foi. Aí. E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, se não tivesse um errinho, se não tivesse uma trambicagem aqui, não seria a live do Negão. Certo? Hoje eu estou aqui com Nanda Guardian, que é especialista em um monte de coisa aqui, principalmente em criptomoedas, em Bitcoin, entendeu? Como já diria o nosso querido Renan Calheiros. Nanda, eu vou começar logo de cara aqui, uma coisa aqui que eu vi, eu tava assistindo o conteúdo da Nanda, e ela abre o conteúdo dela com a chamada da exclusão. Chamada da exclusão. Que a chamada da exclusão é onde ela exclui logo de cara dos vídeos dela, ela já abre o vídeo já, colocando pra fora os socialistas, comunistas, social-democratas, progressistas, gente que fez o L, gente que gosta de pagar imposto. Não, nós vamos falar sobre isso, porque é maluquice. Viver num país em que tem gente que acha... É um absurdo. Acha lindo. Veganos, simpatizantes de Frida Kahlo, ou seja, já excluiu... Não precisa nem excluir as feministas, né? Simpatizantes de Frida Kahlo, mãe de planta e gente que diz que o PSDB é de direita. Nanda Guardian, seja bem-vinda aqui. Muito obrigada, Alessandro. Pois é, a gente já começa a chamada da exclusão, porque é o que eu falo, né? A gente faz conteúdo, eu tenho o direito de direcionar o meu conteúdo para que eu quiser. Então, assim, como nada, esquerdista, comunista, social-democrata, já sai daí que não dá. Tá excluído, chamada da exclusão. Pra quem não conhece você, Nanda, eu sei que você tem um canal aqui no YouTube, você fala muito de investimentos, mas dá sua capivara aí pra todo mundo saber aí que você sabe do que você tá falando. Bom, vamos lá. Meu nome é Fernanda, eu estudei aqui pertinho, inclusive no campus C aqui que a gente tava falando. Eu me formei em engenharia química e, como muitos engenheiros, acabei indo para o mercado financeiro. Desde então, trabalho no mercado financeiro. E hoje eu trabalho com a parte de investimentos no exterior e estruturas offshore. Então é isso que a gente faz no nosso escritório. Nosso escritório é 100% focado em internacionalização de investimento. Quem quer mandar o dinheiro para fora, proteger patrimônio, claro, se preocupando com sucessão, com herança, com filhos, esse tipo de coisa. Então é isso que a gente faz hoje. O que é uma offshore, para quem não tá ligado nesse movimento aí? O que faz offshore e como funciona, assim, de você levar o seu dinheiro para fora do Brasil? Tá, offshore é um termo muito, muito genérico, pode ser muita coisa. Por exemplo, se eu comprar uma casa em Orlando, eu tenho um offshore porque eu tenho algo fora da costa. Isso seria a tradução literal. Mas as pessoas conhecem offshore como empresa offshore, é o que é mais conhecido. Que é quando uma pessoa ela abre uma empresa numa jurisdição fora do Brasil, por exemplo, Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Bahamas, geralmente alguma ilhazinha do Caribe. Tem que ser um paraíso fiscal? Geralmente sim, as pessoas escolhem para pagar menos imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Quem gosta de pagar imposto é comuna. Os comunas gostam, eu não gosto. Na verdade, eles gostam que os outros paguem. Exato. Porque o deles eles protegem numa offshore. Com certeza. Tem muito político aí que tem offshore. Né? Até por isso eu acho que essa MP aí nem é a quarta vez que estão tentando, eu nem acho que vai passar, porque agora eles estão querendo tributar empresa offshore, estrutura offshore, mas por que até agora não passou? Óbvio que eles nunca vão admitir isso, mas pra mim é porque eles têm. Eles protegem o patrimônio dele em uma jurisdição fora do Brasil. E assim, não tem nada de ilegal nisso também. Isso é um ponto importante, porque às vezes a gente ouve, offshore é coisa de bandido, é coisa disso, aquilo, e não é. A última vez que a gente ouviu falar, assim, que ficou muito na mídia o nome offshore, foi por causa do Paulo Guedes, se eu não me engano, porque falaram que ele tinha... um offshore em BVI, ele era sócio de uma companhia offshore. Sim, e aí assim, a mídia faz toda uma propaganda negativa do instrumento da offshore. Só que assim, falar que offshore é coisa de bandido é o mesmo que falar que faca é coisa de assassino. Então, assim, a faca ela não foi criada para isso, foi criada para cortar alimentos. Se a pessoa usa uma faca para matar alguém, é uma questão dela, não é culpa do instrumento. É a mesma coisa offshore. O instrumento em si, ele não tem nada de ilegal nisso. O problema é o que a pessoa faz com aquele dinheiro. Ou no caso de político, o problema é de onde veio aquele dinheiro. Né? Será que veio de alguma questão ali que não foi declarada, alguma propina, alguma coisa? Então, esse tipo de pergunta que deve ser feita e não culpar o instrumento em si. Eu entendo como hoje o dinheiro possa sair do país. Porque, obviamente, como a gente está trabalhando muito com
o dinheiro digital, vamos dizer assim, hoje em dia a gente quase não pega mais no dinheiro de papel, para mim é fácil de entender. Mas, por exemplo, e não digo antes da internet, porque aí já a gente volta muito, mas e antes dessa coisa de você da gente começar a trabalhar com o digital, como que se mandava dinheiro para fora? Nossa, mala? Doleiro, é um trabalho assim que evoluiu muito. Hoje em dia é muito mais fácil. Graças a Deus o mercado internacional está muito democrático. Assim, tem várias contas digitais que a pessoa pode abrir de casa mesmo. Então, para quem está começando, para quem tem pouca grana, são ótimas alternativas você começar por essas contas digitais até corretoras. Já no caso de uma estrutura offshore, a gente indica para quem já tem mais patrimônio constituído. O que seria mais patrimônio? Assim, até no escritório, a gente usa como referência 60 mil dólares. Por quê? Vamos colocar aí 300 mil reais. 300 mil reais. Então, por que 60 mil dólares? Porque tem um negócio nos Estados Unidos que é o imposto sobre herança, que é muito pesado. Ele pode chegar até 40% do valor do patrimônio. Então, imagina, a pessoa morre, aí tem um investimento na pessoa física nos Estados Unidos, aí essa pessoa morreu, o governo americano vai lá e coloca esse imposto. Tipo, praticamente metade do patrimônio já foi. Eu ouvi dizer que é por isso que você tem tantas bibliotecas e entidades com nome de gente famosa. Por causa que o cara falou assim, mano, eu não vou deixar meu dinheiro pro governo, então foi o jeito de, entre aspas, dele doar, entendeu? Não, tem muitos instrumentos para isso, para não pagar esse imposto sobre herança que é muito pesado. Então, e todo mundo, muita gente famosa tem sim. Então, mas a gente sempre usa como base 60 mil dólares. Por quê? Porque se a pessoa tiver esse patrimônio na pessoa física lá fora, a família dela vai ter um problema na sucessão. Porque não é só o imposto sobre herança. É o inventário, é o cartório, é o ITCMD aqui também. Então, assim, a gente sabe que o Brasil nunca facilita as coisas de nada. E como que eu posso mandar esse dinheiro? Porque o meu pensamento é sempre assim, beleza, eu vou lá, abro minha offshore, é assim que eu posso dizer, né? Eu abro a minha offshore nas Ilhas Panamá. Certo? Lá nas Ilhas Panamá, não, o Panamá não é uma... o Panamá é uma ilha. Eu abro lá no Panamá, certo? E como que o governo... como que eu faço para que o governo não entenda isso como evasão de divisa? Aí o ideal é fazer isso de uma forma, declarar certinho. A gente então o governo tem que saber quanto eu tô mandando? Porque imagina o seguinte, você vai mandar uma remessa de câmbio. Se você não declara isso, você vai ter uma preocupação da corretora de câmbio de comunicar isso pro governo brasileiro. Então, o que o banco faz com o... Como é o nome, mano, daquele departamento que deu até problema com o Eduardo Bolsonaro. Malha fina? Não, é outro nome, me fugiu o nome agora. Aqui no Brasil a gente tem um órgão que parece que se você passa de 10 mil reais na sua conta, COAF. É como se fosse o COAF, isso daí, então? Existe uma triangulação de informações. Se você deixa de declarar alguma coisa, a Receita pode questionar. Pode ser que nunca questione também, mas a gente nunca pode confiar nem contar com isso. Imagina, você mandou, sei lá, 2 milhões de dólares para fora e não declara isso. Onde que tá esse dinheiro? Saiu esse dinheiro da corretora de câmbio. E aí, o que você fez com esse dinheiro? Isso pode gerar um questionamento. Então a corretora seria quem... A corretora faz uma espécie de meio de campo? É a corretora de câmbio. Ela faz um meio de campo entre o Alessandro e o banco que está no Panamá. Eu posso pensar desse jeito? Pode. Porque você precisa necessariamente de uma corretora de câmbio para que esse recurso caia em dólares em uma conta lá fora. Que ela transforme. Isso. Você entra onde nessa história? O nosso escritório, ele faz essa parte de estrutura. A gente, até para a parte de investimentos, a gente costuma trabalhar até com estrutura de trust, que não é empresa. Trust é uma outra estrutura diferente. A gente faz essa parte da estrutura em si, apresenta para o cliente. Hoje a gente tem um gestor de carteira também que monta os investimentos do asset allocation para esse cliente. Porque não adianta só o recurso cair na conta lá fora, mas ele vai investir aonde? Vai fazer o quê? Porque, sinceramente, abrir uma empresa hoje é muito fácil, mas a gestão desse recurso, o que você faz com esse recurso, já é mais difícil. Como que eu sei que... como que eu sei não, desculpa, a pergunta é, quanto custa deixar o dinheiro lá fora? Porque aqui no Brasil eu poderia deixar esse dinheiro também, poderia investir em ações aqui, de empresa aqui ou de empresas de lá de fora, mas o que eu quero entender é assim, aonde está o lucro
De eu pegar, fora o lucro, obviamente, do imposto sobre herança, que daqui a pouco vai estar aqui no Brasil também. É um dos objetivos da nova administração aí do Lula, é colocar também o imposto sobre herança. Não sei se vai ser tão pesado quanto dos Estados Unidos, mas... Não, esse governo só quer saber de taxar. Taxar cada vez mais, arrecadar, enfim, né? Mas você ia falar alguma coisa? Não, o que eu quero entender assim, qual a outra vantagem de eu tirar meu dinheiro daqui? Eu acho que a principal vantagem de tirar o dinheiro do Brasil é proteção de patrimônio. Ninguém vai ficar rico investindo no exterior. A ideia de investir no exterior é muito mais para proteger o patrimônio do risco Brasil. Porque se a gente pegar o real brasileiro, ele é uma moeda fraca. Uma moeda que, assim, praticamente não tem demanda global nenhuma. E o mercado brasileiro, ele é um mercado irrelevante perto de outros mercados, como o mercado americano. Quando você diz não tem relevância, você quer dizer ninguém quer negociar em real. Não, por isso que a gente acaba negociando em dólar? Demanda mesmo de moeda. Por exemplo, existe uma demanda pelo dólar que não existe por nenhuma outra moeda hoje. Os países, por exemplo, dívida dos países são dolarizadas. Não são dívidas em real, por exemplo. E o dólar, existe essa demanda estrutural. Então, por isso que o dólar hoje é a moeda mais forte do mundo, apesar de todos os problemas. Porque também é governo sendo governo em qualquer lugar do mundo. Né? Impressão de dinheiro, esses pacotes trilionários aí do Biden, injeção de dinheiro. Então, isso acaba fragilizando um pouco a economia mesmo. Mas não tem como. O dólar é a moeda mais forte do mundo e vai continuar prevalecendo em relação ao real. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que você jogou o Biden na conversa. Aqui no Brasil, foi mais ali meio da pandemia, mais ou menos, houve uma conversa de que precisava imprimir mais moeda. Não, tem que imprimir mais moeda, que o pessoal anti-horário vivia falando isso. E teve uma galera mais influente que usou de exemplo o Biden, porque o Biden ligou as impressoras lá. Sim. Você entendeu? Por que os Estados Unidos não afundou, mas se a gente tivesse feito isso, a gente teria afundado, e por que não tá certo usar o exemplo dos Estados Unidos, que foi o que... Foi uma sacada do pessoal anti-horário, porque assim, vocês não gostam tanto dos americanos? Copia lá o que eles estão fazendo. Copiar lá o que eles estão fazendo, já que vocês... Por que não é uma boa sacada imprimir dinheiro? Boa. Que acontece? Nos Estados Unidos, imprimir dólar tem um mecanismo muito diferente de imprimir real, porque a gente está falando de economias totalmente distintas. Quando os Estados Unidos imprime dólar, esse dólar ele é consumido no mundo todo. Existe uma demanda pelo dólar. Então, por exemplo, eu não tenho dinheiro no Brasil. Eu até posso mostrar minha conta aqui, que é vergonhosa no Brasil. Tudo dinheiro lá fora. Eu uso dólar. Então, as pessoas compram dólar, vai viajar, tá na dúvida do que levar? Leva dólar, vai investindo. Então essa impressão de dólar, ela é consumida. Existe uma demanda pelo dólar. Já com o real, não. O real você vai imprimir, acaba que ele vai ficar preso muito mais localmente do que será consumido no resto do mundo. Não que não tenha, mas em relação ao dólar não se compara essa demanda. Então, como existe essa diferença, a gente sempre compara, né? Oferta e demanda. Tudo bem, está imprimindo dólar, mas tem uma demanda maior, acaba que o impacto ele é menos negativo do que imprimir real. Eu posso pensar assim, então, que é mais ou menos... Eu vou fazer uma analogia aqui, você me diz se eu estou certo. Eu sempre brinco com o pessoal que eu falo assim, cara, eu boto 1.500 pessoas numa live, mas eu não consigo eleger um vereador. Já a Globo, ela consegue colocar, às vezes, essas 1.500 pessoas e ela consegue tirar ou colocar um governante ali com a massiva, entendeu, carta dela. Mas por quê? Porque os meus 1.200 estão espalhados no planeta. Isso mesmo. Já os 1.200 da Globo estão aqui, mano, nesse bairro. Você entendeu? Então, tipo assim, a força... é maior. A gente pode fazer esse paralelo, mais ou menos? Sim. Entre o dólar e o real? Com certeza. O dólar, ele é consumido no mundo todo. Assim, ó. Até dando um exemplo aqui do nosso escritório. A gente tem um cliente argentino. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele fala que o bebê argentino, ele aprende a falar 3 palavras. Pai, mãe e dólar. Nossa, sério? Por quê? Porque o que vale o peso argentino hoje? O peso argentino é uma moeda lixo, moeda zoada, foi destruída. Então, o argentino já tem algumas gerações, isso ele que me falou, algumas gerações que ele já nasce com essa ideia de que ele não pode deixar o dinheiro dele em peso argentino. Então não foi só do fracasso do Macri agora. Já vem, de um tempo, os argentinos já... Tipo assim, o argentino que, obviamente, tem um pouco mais de dinheiro, né? Ele pode
Ele pode dolarizar. Já o argentino pobre, ele tá preso ao peso. Mas aquilo que a gente sempre fala, né? Quanto mais o governo intervém na economia e atrapalha a economia, quem mais se ferra é o pobre. Porque o rico, ele tem condição de tirar o dinheiro, de dolarizar, de montar uma estrutura offshore, de mandar para fora. O pobre não. O pobre vai ter que ficar sujeito àquilo. Recentemente eu participei de um Tá na Roda, em que eu falei exatamente isso. Porque agora a nova discussão, né? A nova discussão do momento para tirar a atenção, porque o Brasil agora vive de... Tem uma discussão, mas quando você vai ver é uma discussão idiota que é pra tirar a atenção de uma coisa que estão fazendo com você. Entendeu? Parece muito lá na 25, quando alguém esbarra em você e quando você vai falar desculpa pro cara, um segundo bateu sua carteira. Parece muito isso. Que é a discussão de taxar os bilionários. O pessoal de esquerda, o pessoal que eu gosto de chamar de anti-horário, eles batem muito nessa tecla. Não, você tem que taxar o bilionário, porque o bilionário isso, o bilionário aquilo, o bilionário não sei o que lá. E tipo assim, eu tenho um pensamento, eu quero até que você diga se eu tô certo nesse meu pensamento. Eu penso assim, se o cara é bilionário, ou seja, ele tem 1.000 milhões, não é milionário, é bilionário, e quem é bilionário, ele tem o patrimônio dele em bilhão, esse cara ele tem o poder de eleger um governador, ele tem o poder de eleger um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, ele tem esse poder. De um lado e do outro, a gente já viu isso, o JBS e tal, a gente já viu isso acontecer, as empreiteiras aqui no Brasil. Existe alguma forma de um dia acontecer desse cara ser bilionário? E se for, eu tenho a teoria de que ele vai, até ele sentir, porque vai demorar ele sentir, antes disso ele vai ligar para todo mundo que ele elegeu, certo? Ou eles vão juntar um grupinho de bilionários e vão ligar. Até ele sentir, ele não vai repassar isso para quem tá na ponta dessa corda, como seria em qualquer negócio. Exato, e vai repassar isso na ponta através dos próprios negócios, porque para um cara desse sair do Brasil, da saída fiscal do Brasil, abrir um negócio dele em outro lugar, é muito fácil. O bilionário pode ser tudo, mas não é burro. Então assim, tendo qualquer tipo de conversa, vamos taxar, não sei o que, vamos isso... ele vai fazer alguma coisa. Ele vai ou mandar o dinheiro dele pra fora, ou fechar o negócio dele aqui, e quem se prejudica é o empregado. E não dói no bolso dele. Não, porque eu vejo o pessoal anti-horário falar de um jeito, Nanda, que, ouvindo você falar agora, assim, que você falou, pô, negão, começa com 60 mil dólares. Entendeu? Começa com 60 mil dólares. Beleza, 60 mil dólares significa 300 mil reais pro brasileiro médio, é dinheiro, mano, de uma vida. Sim, mas também não estão falando tipo de bi, né? Então, mas pro bilionário, 300 mil dólares, sei lá, é o que ele comeu na janta. Sim. Assim, de brincadeira, óbvio, né? Mas pra ele é muito fácil tirar esse dinheiro. Muito fácil. Por que o pessoal anti-horário pinta que é o contrário? Que, ele não vai sair porque não sei o quê. Por que ele não sairia? Porque cara, o que eu percebo na esquerda, de modo geral, é que assim, eles se atentam muito mais a pautas subjetivas, a discussões filosóficas, do que a dados, do que a exemplos em si do que acontece. E assim, essa coisa do bilionário, eu acho que é até um ressentimento dessa galera com quem se deu bem, com quem é rico. Tem até um livro do Mises que chama A Mentalidade Anticapitalista. E o Mises, ele fala isso, que por que uma pessoa ela é de esquerda? Porque ou ela é ressentida, ou ela depende de alguma forma do Estado, ou tem algum tipo de... lucra em cima de algum tipo de discurso. Então, esse ressentimento com quem se deu bem é uma coisa... É muito ruim, é até cultural aqui do Brasil, né? Tipo, porque o cara ficou rico, ele necessariamente ele é desonesto, ele é isso, ele é aquilo. Eu tenho muitos exemplos, assim, até da minha vida pessoal mesmo, assim, galera da escola mesmo, que eu estudei aqui perto no Cambuci. Eu não falo com quase ninguém hoje, porque eu fui excluída. Fizeram a chamada da exclusão comigo. E eu acho que é um pouco desse ressentimento. Você foi riscada no pessoas que ficaram ricas. Não, eu comecei... Cara, eu sinto esse ressentimento, assim, porque eu sempre lutei muito, assim. Eu não vim de família rica, eu vim de família pobre, e eu conquistei tudo que eu conquistei por conta do meu esforço. Eu tive essa gana de conquistar. Mas eu percebo que, geralmente, quem não tem isso acaba, não, mas é porque ela é tal coisa. Arruma uma desculpa pro próprio fracasso. Você acha que um dia a gente pode mudar essa realidade? Porque isso é uma coisa cultural. Eu percebo que é cultural. Entendeu? É igual quando eu vendia shape, eu sempre brinco assim que
Eu vendia shape pra uma galera que tava mó longe, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Sul. Era raro eu vender pra quem estava próximo ali a mim, que ia chegar e me dar um salve. Negão, tem um shape pra vender. Tipo, mas você vendia muito mais pro cara que tava fora. Eu acho que é uma coisa cultural nossa. É cultural, não, eu também acho. Entendeu? Esse ressentimento, essa inveja de quem venceu, de quem se deu bem, eu não sei se pode mudar, não. Mas assim, também não é uma coisa que a gente, até você como empresário, não dá pra gente ficar muito preocupado com os outros. A gente tem que fazer o nosso e seguir. E se quiser falar, se quiser achar Você citou o Mises agora, eu já vi outras pessoas citarem. Quem é esse maluco? O Mises, ele é duas coisas que eu quero saber, só pra deixar aqui já. Eu quero saber sobre ele e quero saber sobre essa bendita escola austríaca que todo mundo fala. É uma escola? É um céu? Como que é? É uma linha de pensamento econômico, isso é a escola austríaca, uma linha de pensamento econômico que tem alguns princípios. Algumas críticas, por exemplo, críticas ao planejamento centralizado, crítica à intervenção do Estado na economia. E aí o Mises é um desses expoentes de escola austríaca. Ele foi um economista austríaco, assim como Hayek, que também foi outro economista austríaco, e um grande crítico das intervenções estatais. Tanto que o último livro do Hayek, que também é austríaco, chama Os Erros Fatais do Socialismo. E o que Hayek argumenta? Que ele chama de arrogância fatal essa pretensão do Estado em achar que pode resolver todas as coisas. Então é essa ideia de que o Estado ele vai dar, você merece não sei quanto, você merece uma casa no campo, uma casa na praia, isso e aquilo. Então esse poder, essa soberba do Estado em achar que pode intervir nessas questões, o Hayek chama de arrogância fatal. E segundo os austríacos, isso não é positivo para a economia o Estado intervir dessa maneira. Por que na Áustria? O que rolou lá que fez o pessoal ficar tão puto com o Estado assim? Isso eu confesso que eu nunca cheguei a procurar. Porque eu sempre ouço que a escola austríaca, eu pensando assim, eles eram austríacos. Mas eu sei que o Mises mesmo, ele foi para os Estados Unidos, então não sei se tem alguma relação muito próxima com a economia da Áustria em si. Nunca parei para pensar o porquê da Áustria. Então, porque eu tava pensando nisso outro dia. E como você vê essa galera que, no lado contrário, obviamente, já vai ali pro lado de Marx e tal. Que é a galera socialista mesmo. Eu não consigo entender, assim, porque a gente não tem exemplos na história de que o socialismo deu certo. E aí a galera gosta muito de usar... Na China, você não conta a China? A galera... o trabalho escravo, eu acho complicado, né? Defender China, mas enfim. Mas assim, a galera, os comunas gostam muito de usar como exemplo países nórdicos. Eu falo assim, país nórdico é socialista. Eu já ouvi esse argumento. Porra, mas como que vai ser socialista se tem liberdade econômica? Não faz sentido. Porque o socialismo, por definição, ele não implica liberdade. Ele implica um planejador central ali tomando conta da economia. Então são duas coisas antagônicas. É porque confundem o socialismo com o que existe nos países nórdicos de welfare state, que é o Estado provendo as coisas. Só que aí querem aplicar isso aqui. Eu posso olhar os países nórdicos como um lugar onde eu pago imposto e esse dinheiro volta, porque a ideia do imposto seria como... Eu vejo a ideia do imposto, queria até que você me dissesse mais sobre isso, eu vejo a ideia do imposto como a ideia de um condomínio. A gente mora num prédio e tal, e aí a gente tem a zeladoria do prédio, a gente tem água, alguns prédios hoje em dia ainda não dividem, não tem água por apartamento, todo mundo divide... salário do porteiro, salário da faxineira e tal. Então, entre aspas, o imposto que a gente paga seria isso. Coisas para a melhoria do prédio, o prédio seria um país. Eu posso pensar, então, que esses países nórdicos são países onde o dinheiro do imposto é aplicado direito. Então, talvez tenha essa visão de lá tá dando certo. Pode ser, né? E nem precisa ir muito longe. Nem precisa, não só país nórdico, Estados Unidos mesmo. Assim, a gente vai muito para os Estados Unidos. Eu vou muito para os Estados Unidos. E eu conheço muita gente de lá e é bem curioso ver a visão que o americano tem sobre imposto da visão que a gente tem aqui. Porque eu, por exemplo, eu odeio pagar imposto. Eu acho um absurdo imposto no Brasil porque a gente não vê retorno de nada. Não vê retorno em segurança, não vê retorno em saúde, não vê retorno em educação, não vê retorno de nada. Vê retorno o quê? De privilégio de político bandido, político inútil que tá aí fazendo peso.
Entendeu? É para isso que a gente paga imposto aqui no Brasil. Já o americano, é óbvio, né? Claro que vai depender de cada caso, mas eu já vi muita gente falando, não, eu pago imposto para isso, para ter essa rua aqui limpa, eu pago imposto para não ter bandido, para eu ter segurança. Então, isso vai muito da administração mesmo ali do governo. Como que é lá nos Estados Unidos? Tipo assim, você mora aqui em São Paulo, certo? Você mora aqui em São Paulo. E quando você vai pra lá, você fica em que cidade? Geralmente vai pra Miami. Você vai pra Miami. Miami é o paraíso. Qual que é a principal diferença que você nota assim que você chega lá? Tirando a segurança, porque aí eu vou tirar até pelo Bruno. O Bruno Musa, esses dias, ele tava em El Salvador. Agora ele tá com... Dizem que lá vai virar paraíso fiscal. Ele até fala sobre isso. Lá parece que vai se tornar paraíso fiscal. O Bitcoin virou moeda oficial em 2021. Até eu fui pra lá em 2021. Você chegou aí pra lá. Então, aí ele fala que lá, agora, com a segurança, é outro lugar pra se andar, certo? Quando você chega em Miami, assim, você fala, porra, pisei em Miami. Qual que é a primeira coisa que você fala? Caraca, o Brasil podia ser assim. Eu amo Estados Unidos. Claro, não todo lugar. Por exemplo, Califórnia tá um lixo. Porque aí começou a esquerdar. A regra é clara. Tá mesmo ou é só um exagero? Não, tá um lixo. Tá mesmo? Porque eu sigo muita muitos gringos. Saindo. Eu tô aprendendo inglês, então eu sigo muito gringo só pra poder me obrigar a ler em inglês. E tipo assim, é muita coisa da Califórnia que eles mostram. Tanto... Ela virou uma super cracolândia. Ela virou uma super cracolândia e virou... eu não lembro se é lá, mas eu tenho quase certeza que é um lugar onde tá liberado você roubar até... São Francisco. Liberado entre aspas. Você roubar até $700. Isso mesmo. $900, desculpa. É $900. Que diz que você não pode nem parar o cara, que se você para o cara, não adianta capaz nada. de você ser multado e ser pior. Não, a Califórnia tá um lixo. Assim, como qualquer... Começou a esquerdar, vira essa merda. Essa é a realidade. Tanto que muitas pessoas estão saindo da Califórnia. E estão indo. Eu não lembro exatamente o número, tá? Mas tem um relatório que eu até fiz um vídeo sobre isso. Um relatório que mostra que por dia saíram em torno de 1.000 pessoas por dia em 2022. Então não é exagero? Não, tá saindo. Porque imagina pro empresário ter uma loja e o maluco lá poder roubar e não fazer nada. O que esse cara vai fazer? Vai sair de lá. E aí vai pra onde? Pra estado republicano, Texas e Flórida. Que é o Miami. Até por isso que o preço dos imóveis em Miami tá assim, um negócio absurdo, um negócio surreal, assim. Você acha... Miami já é republicano. Flórida. Miami é uma cidade da Flórida, é republicana. Isso, o estado, a Flórida em si é republicano, que é conservador. Eu esqueci o nome dele, mas tem um cara que ele é governador, eu não lembro se é do Texas. O DeSantis. O DeSantis. Ele é da Flórida. Ele tá até pra... Talvez ele venha como candidato a presidente até. Ele só fez umas cagadas lá, que esses dias que o pessoal não gostou muito, que assim, a Flórida tem muito latino. Tipo assim, você vê... Eles olham pra nossa cara e já começam a falar português. Porque a gente tem cara de brasileiro. De brasileiro. Brasileiro tem cara, eu sempre falo isso. Ou espanhol. Brasileiro tem cara. Então, se você quer ir pra Miami pra treinar inglês, não vai treinar. Pior lugar. Difícil. Não, pra treinar inglês tem que ser lá pro norte, assim, lugar mais escondido. Porque Miami tem muito latino. Então, e o que eu falei, né? Vai muita gente pra lá. Mas o que você tinha perguntado a principal diferença que eu noto nos Estados Unidos em relação ao Brasil é acesso. Por exemplo, oportunidade de ter as coisas. Que nem... vou dar um exemplo bem idiota. Eu fui fazer minha unha em Miami. Cara, a manicure com iPhone, com Apple Watch, marcando, agendando as coisas com Apple Watch. Eu fico pensando... Eu nunca vi isso não acontecer no Brasil. Porque assim, o pobre dos Estados Unidos é diferente do pobre do Brasil. O pobre nos Estados Unidos ele tem acesso às coisas. Ele compra um carro bom, ele compra uma TV boa, ele compra um celular bom. No Brasil, não. No Brasil, as pessoas se matam pra muitas vezes não ter as coisas boas. E aí, por que as coisas funcionam lá? Um dos motivos, né? A economia não é uma ciência exata, não dá pra gente colocar, é por isso. Mas existem muitos fatores. Um dos motivos é a liberdade trabalhista mesmo. Lá não tem CLT, como tem aqui. Lá é contrato. Então, assim, isso faz com que seja muito mais fácil de você
contratar e demitir as pessoas. Mas CLT não é uma coisa tão boa, Nanda? Eu acho péssimo. O pessoal fala que CLT é tão maravilhosa. Não, se a CLT... E ninguém que fala isso trampa com CLT. E detalhe... É muito engraçado isso. Se a CLT fosse tão maravilhosa, as nossas fronteiras iam estar cheias de americano aqui. Pulando pra cá. Querendo ter os direitos trabalhistas. Mas explica pro pessoal entender assim, porque a gente tem aqui, Nanda, a gente tem FGTS, a gente tem seguro-desemprego, a gente tem férias de 30 dias, a gente tem 13º. Porra, olhando de fora assim, é um paraíso o Brasil. Mas se fosse... Lá o americano não tem nada disso. Então por que o americano é mais feliz? Não, lá assim, é contrato. Na verdade o americano ele não, pode né? até ter. Quem é mais feliz é o brasileiro. Eu já ouvi muito isso também. Pro americano, como ele já nasceu lá, pra ele é uma vida embaçada. Sim. É uma vida dura. Já o brasileiro, ele trabalha sorrindo. Nos Estados Unidos, assim, existe uma flexibilidade maior das leis trabalhistas. Não é que não tem direito trabalhista. Tem, mas não é como é aqui no Brasil. Então lá existe uma flexibilidade maior. Tipo assim, eu vou trabalhar num lugar, a gente vai fazer um contrato aqui, e aí a gente vai determinar. Eu posso determinar 30 dias de férias, mas eu não tenho essa obrigação. Não é o Estado que vai determinar isso pra mim. Então essa flexibilidade trabalhista faz com que seja muito mais fácil de demitir e contratar. Por isso que é uma economia muito, muito dinâmica. E por isso que tanta gente arrisca vidas atravessando fronteira para ir para os Estados Unidos. Tem até um canal que eu sigo do Thiago Skoll, não sei se você já viu. É um cara, ele foi para lá, assim, ele entrevista uma galera que vai para lá ilegal e fica lá e você vê, tipo, gente legal trabalhando, juntando grana. Nossa, eu conheço mais de um. Tendo oportunidade que aqui não teria. Então, tudo é mais fácil. E fora assim, também, coisas básicas. Né? Você vai pegar Uber, Tesla, que vem te buscar de Uber. Você anda eu ando na rua sozinha, sem medo de vir um vagabundo me assaltar. Esse tipo de coisa, assim, Miami nunca vi acontecer. Nunca vi acontecer. Mas é que nem você falou, né? Varia do estado. Varia, porque lá não é nacionalizado, né? Lá cada estado tem as suas próprias regras. Isso, sim. Lá cada estado tem suas próprias regras. Você acha que isso daria certo no Brasil? Eu acho que sim. O Brasil é muito grande, é muito mais difícil você administrar um país tão grande assim. É claro que o dar certo, a gente teria que avaliar em quais modelos, né? Fazer, de repente, copiar os Estados Unidos talvez não daria certo por algumas questões, mas é muito mais difícil administrar um país tão grande sem que cada região tenha a sua própria cultura, suas próprias regras, seu próprio entendimento, seu próprio modelo de trabalho. E lá nos Estados Unidos, que também é um país muito grande, lá cada estado acaba sendo dono de si, por assim dizer. Você disse antes que você aconselha aos seus clientes, né? Como o cara quer proteger o patrimônio dele, começar ali com, sei lá, tem 60 pau guardado, 60 dólares seria 300 mil reais. Pro cara que tem 300 pau sobrando, a ponto dele falar assim, cara, vou guardar esse dinheiro aqui. Eu já posso chamar esse cara de milionário? Porque ele tem que ter pelo menos 1 milhãozinho pra poder trabalhar com o resto. Entendeu? Como assim? O cara ter 300 mil aqui no Brasil? Isso. Não, porque não tem 1 milhão, né? Seria... Não, 300 sobrando pra guardar, pra ele proteger. O resto ele estaria... Pra você chegar a juntar 300 significa que você tem mais grana pra poder ir girando. A gente sempre indica, assim, reserva de emergência, o dinheiro que a pessoa vai usar aqui, ser no Brasil mesmo. Não, porque eu tô querendo fazer um paralelo assim para as pessoas entenderem quem é o seu cliente. Por exemplo, eu já recebi aqui outras pessoas que trabalham também com investimentos e tal, mas normalmente é o cara que trabalha com um público mais caixa baixa. O cara que ainda tá começando a aprender a investir e tal. Já você já trabalha com um público que já sabe o que tá fazendo e pensa assim, poxa, Nanda, fiz uma grana aqui no Brasil, só que sei lá, mas eu falei mudou o governo e eu tô morrendo de medo. A gente pega muito caso assim. Não, mas eu falei dos 300 mil por conta do imposto de herança nos Estados Unidos, mas a gente também atende clientes menores, assim. Por exemplo, o nosso ticket mínimo é $2.500, certo. Sei lá, 10 mil reais. 10 mil reais. Porque às vezes a pessoa que, por exemplo, eu quero proteger esse patrimônio, eu quero começar a fazer uma poupança em dólar pro meu filho. E sinceramente eu acho que é a melhor coisa que alguém faz. Porque o nosso dinheiro, daqui uns anos, ele vai continuar depreciando. Assim, o real, se pegar $1 milhão hoje, não vale o que valia R$1 milhão há 5 anos atrás. 5 anos atrás, você comprava muito mais coisa do que o que você compra com 1 milhão hoje.
E a tendência é isso só piorar. Mesmo com uma inflação lerda, a gente ainda tem uma. Sim. A gente pode pensar assim, né? A gente tem uma lerda, não tem uma rápida como a Argentina. Sim, mas tá ali. E dependendo do governo, acelera o processo. Uhum. E assim, em relação ao dólar, não adianta, o dólar sempre vai subir no longo prazo. Isso é outra coisa que as pessoas às vezes ficam ali vendo o câmbio no dia. Não faz sentido ficar olhando o câmbio todo dia. A hora certa de comprar dólar é a vida inteira. Então, assim, caiu, comprou. Porque você tentar saber, eu vou esperar um pouco o dólar para comprar, vou fazer isso. Mas isso não é o cara que tá querendo comprar dólar como investimento? Do tipo, eu compro para vender depois? Mas aí eu sinceramente eu não vejo sentido. A não ser que o cara seja um operador de câmbio. Assim, eu quero comprar. Mas, assim, 99% como dos se ele casos fosse, é pra proteção. É como o operador de câmbio que você fala que teria lucro com o dólar, eu posso chamar ele, sei lá, de trader? Como se fosse um trader. Como se fosse um trader. Mas, assim, 90% dos casos das pessoas que pensam em investimento no exterior, e acho que até a forma mais certa, vamos dizer assim, é pensar em proteger. Ninguém vai ficar rico. O cara não tá colocando dinheiro lá fora pra ficar rico, pra ganhar. Claro que tem investimentos que pagam bem lá fora, tem oportunidades, mas assim, é muito mais pensando em proteção de patrimônio. Os clientes que a gente pega muito nesse perfil, assim, conservador, não quer perder dinheiro. E de verdade, uma pessoa que deixa hoje 100% do dinheiro no Brasil, ela tá perdendo dinheiro. Pelo menos no longo prazo tá perdendo. É só pegar o dólar há 5 anos atrás, quanto que era? R$3? Então, aí eu fico pensando, gente, muita gente teria ganhado muito mais dinheiro simplesmente deixando o dólar parado em caixa, numa conta, só comprando dólar, não precisa investir em nada, comprei dólar. Simplesmente teria ganhado mais deixando o dólar parado do que muitas vezes investindo no Brasil, fazendo day trade no Brasil, ou investindo em coisas que não sabe no Brasil. Então é aquela coisa do simples que funciona. Sabe? Você é nova, então acho que você não chegou a pegar a época que o Cruzeiro e tal, que a moeda, tipo assim, de manhã você ia comprar o Nescau era um preço, de tarde era outro. Então acho absurdo que isso, naquela época acho que naquela época todo mundo já tinha um pensamento dolarizado, vamos dizer assim. Então, tipo, do pobre ao rico, todo mundo que guardava um pouquinho tinha esse. Eu lembro que quando eu era pivete tinha muito a cabeça de comprar terreno. Tipo assim, vou guardar meu dinheiro em terreno, vou comprar meu dinheiro em imóvel. Carro nem tanto, né? Mas ainda tinha, porque não se trocava frota como agora, né? Então, você comprar o carro hoje, daqui 3 anos, ele, entre aspas, valia a mesma coisa, né? Não se trocava frota tão rápido. Você acha que, às vezes, o que falta pro brasileiro é uma zica maior do que a gente tá, entendeu? O povo ter esse estalo, assim como você falou que os argentinos têm. Assim, acaba que quanto pior o país, mais é a necessidade de tirar o dinheiro daqui. E assim, eu sinceramente, eu não vejo muito sentido de deixar o dinheiro aqui no Brasil. Porque eu falei, se eu abrir minha conta aqui do banco, deve ter, sei lá, R$800, que é o dinheiro que eu vou usar até o fim do mês. Porque eu separo o que é não da pessoa física e não da pessoa jurídica, né? O dinheiro da empresa tá separado. E o que eu ganho aqui, eu mando pra fora. Porque eu não vejo sentido investir nisso aqui. Eu tenho oportunidades muito melhores lá fora. O Brasil é um Você país fala muito... até em relação de investir em empresas? Tipo ações? Com certeza, é isso que eu tô querendo dizer, tipo ações. Vale mais a pena eu investir numa empresa gringa do que numa nacional? Aí vai depender do ciclo econômico também, né? Pra gente saber se vale ou não a pena investir. Por exemplo, mercado emergente, como o Brasil, costuma se beneficiar muito de ciclo de commodities, que foi o que aconteceu no governo Lula. Só que assim, as pessoas às vezes vão ter essa noção e falar, não, o Brasil foi bem por causa do papai Lula. E não foi por isso. O Brasil foi bem por quê? Porque o ciclo, porque as commodities estavam em alta, a gente teve um boom de commodities. E aí o Brasil, como um país emergente, assim como outros países, o bicho é sortudo, hein? Sortudo. Puta que pariu. Ele é muito sortudo, cara, mano. Tem gente que até hoje fala, não, eu tive tal coisa por causa do Lula. Não é, gente. Eu já vi gente falar isso, mano. Ele me deixa muito triste porque eu vi também o esforço dessa pessoa. Então eu fico, cara, eu vi você trabalhando. Sim. Tipo, o que o Lula tem a ver com isso? Eu tava lá quando estava trabalhando. Entendeu? Que nem um maluco. Não, as pessoas não querem. Parece que essa ideia de que o Estado que tem que prover tudo, o governo que tem que prover tudo, não é assim. O Estado não é nosso pai, né? Não é isso. Seja sincera, Ananda. Como você vê o governo Lula hoje? Péssimo. Péssimo. Porque ele não tá sendo um Lula 3, ele tá sendo um Dilma 2.
Eu assim, só fala em aumentar imposto, não fala em reduzir. Só fala em... Então a gente tem, por exemplo, essa MP que eu falei, que eles querem... foi aprovada para taxar investimentos no exterior através de empresas offshore. Isso para mim é um absurdo. É um absurdo, porque como que você vai ter controle de algo que está fora da jurisdição ali, Brasil? Então, é um governo que só fala em aumentar cada vez mais, aumentar ministério, aumentar imposto, arrecadar, mas não fala em reduzir o gasto público, né? E a história de taxar os bilionários? Não adianta, os anti-horários gente. Adoram vender. Cara, pode taxar, mas o que vai acontecer é que o bilionário vai sair. Ou vai tirar o dinheiro do país, ou vai tirar a empresa, e quem vai se ferrar é quem não tem dinheiro. Enfim, o bilionário não é burro. Não é burro nesse ponto, né? Então não adianta. Essas histórias aí de ficar taxando. E cada vez uma desculpa nova pra taxar, né? Haddad versus Paulo Guedes. Assim, eu acho que... não, sem dúvida, Paulo Guedes. Mas assim, eu também tenho minhas críticas a se fazer em relação ao governo Bolsonaro com Paulo Guedes, né? Eu acho que assim, hoje o debate ele tá muito... polarizado nesse sentido. Você não pode criticar um lado que automaticamente não, mas aqui você pode. Faça a crítica sobre Paulo Guedes. Por exemplo, durante a pandemia, a gente reduziu a Selic para 2%. Gente, isso é muito absurdo. Você ter 2% numa economia como o Brasil. Então, assim, imprimiu muito dinheiro, né, em outras palavras, né? Quando você reduz a taxa, você facilita o financiamento, facilita os empréstimos, isso aumenta a demanda por bens e serviços, acaba que a inflação dispara. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, eu acho que esse foi um ponto que o Banco Central ali com o Paulo Guedes, não concordei muito com essa medida. Tem uma boa desculpa por causa da pandemia em si, né? Tem. Seria muito pior sem a pandemia. Aí é difícil. Porque a gente teve empresa, eu não sei se você estava aqui no Brasil na época, mas a gente teve empresa parada de verdade, principalmente na região central. Teve periferia isso. não fechou tanto, não, mas... E foi um movimento região central no mundo todo também. Foi um movimento então, mundial. Também, tipo assim, pra gente ter esse bate-pronto, né, teria que analisar mesmo como foi o movimento dos outros países, só que realmente, 2% para uma economia como o Brasil é muito pouco. Não faz muito sentido. E hoje que ela tá batendo lá 13,25, né? Depois da última descida. E agora querem que aí já é alta demais. Não, então, agora querem forçar na canetada, diminuir os juros. Qual o problema de forçar na canetada? O problema de forçar na canetada, assim, primeiro é o diferencial de juros. Porque, assim, quanto maior a Selic aqui no Brasil, mais atraente isso fica para investimento no exterior. Então, você tem um juros mais alto, você vai atrair mais investimento no exterior. Não é a única variável, mas é uma das. Se você força os juros para baixo, você vai atrair menos investimento no exterior. Se você atrai menos, é menos dólar aqui na nossa economia, menos dólar, o dólar sobe. Assim, de novo, tá, gente? Não é uma relação direta que só depende disso. Depende de múltiplos fatores. Depende da nossa balança comercial, enfim. A gente tem exemplos que já foram feitos. É isso que o pessoal tem que entender. Tipo assim, não é uma novidade. Nada que está sendo feito nesse governo é uma novidade. Mas não é legal fazer na marretada, assim, sem justificativa. Eu vi um vídeo da Luísa Trajano praticamente implorando pro Campos Neto. Não, você tem que abaixar porque o Brasil não aguenta mais esses juros, mas, cara, não é abaixar os juros, não é o que vai garantir crescimento econômico. O que garante crescimento econômico é produtividade, é desenvolvimento, não é baixar os juros. Tirar a corda do pescoço do empresário brasileiro, não já manipular os juros. Isso já seria uma boa coisa. Porque aí o que acontece? Aí quando subir os juros de novo, vai ter um monte de empresa quebrando. Então não é assim, não é simples assim que se resolve. Você sabe o que me deixa puto nesse debate? É o seguinte: o debate é sempre levado pelas varejistas. As varejistas, que boa parte ajudaram até o atual governo que está aí, porque esperava justamente isso, a canetada, para que elas sejam as primeiras. Mas o que eu fico com muita raiva nesse debate é o seguinte: precisa se baixar a taxa de juros? Precisa. Por quê? Porque hoje você tem o camarada que tem lá 1, 2, 3, 5 milhões, ao invés dele jogar isso em abrir uma nova filial, tô falando daquele bilionário ou milionário que ele, não só o investidor, mas aquele que tem uma empresa e fez o seu milhão com essa empresa, às vezes o pensamento dele cara,
eu quero aumentar os meus milhões investindo numa filial, investindo numa nova cidade, entendeu? Num outro estado. Aí esse cara olha um governo que pula de 23 ministérios para 37. Isso é um absurdo. Você entendeu? Ele tá querendo fazer mais outro. Ele já ouve aquele burburinho de, puta, eu quero taxar as offshores. Ele acabou de trocar ideia com você, falando, pô, eu queria dar uma segurada aqui, que eu tenho família e tal, não sei o que, nesse dinheiro. Esse cara, ele não vai pegar aqueles 5 contos, aqueles 6 milhões que ele tem ali, que ele usa não pra proteger, mas pra deixar de investimento, ele não vai colocar numa nova filial. Ele vai segurar porque a Selic tá alta. Porque a Selic tá alta porque o governo é gastão. Eu sempre falo, eu sempre tento simplificar esse bagulho da Selic pra galera dizendo assim, a taxa Selic é o quanto o governo atual ele é ou não gastão. Se a taxa Selic é alta, ele é gastão. Se a taxa Selic é baixa, ele é um governo mais controlado. E aí fica sempre essa discussão em cima das varejistas, porque a varejista hoje ela quer o quê? A gente não vive mais aquele momento de ir numa loja e comprar um celular em 10 vezes sem juros. Não, na hora que você está comprando um celular, você não está comprando só um celular, você está comprando uma dívida que, se você não pagar, vai ser vendida para outro, para outro. Você entendeu a loucura? Mas é por isso também que eu não invisto em varejista. Assim, eu acho muita loucura, porque é só parar para pensar quantas já quebraram na história. A gente tem muitos exemplos aí de empresas de varejo que quebraram. Eu acho muito arriscado, apesar... Sim, eu tenho um perfil muito conservador, assim, não gosto de fazer muita loucura. Apesar das pessoas às vezes olhar o Bitcoin como um negócio arrojado, porque é muito volátil, eu discordo, não é porque é volátil que é arrojado, mas enfim, eu sou muito conservador e varejo é uma coisa que pra mim não desce, não vai. Eu queria brincar com você de ChatGPT. ChatGPT eu gosto de falar pra ele assim, me explique tal coisa como se eu tivesse 10 anos. Me explica o Bitcoin como se eu tivesse 10 anos, para qualquer pessoa entender e para que Renan nunca mais chame Bitcoin de Bitcoin. Bitcoin, de Bitcoin, criptomoeda. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma moeda, assim como o dólar, euro, real, só que com a diferença que não é emitida por nenhum governo. Nenhum governo tem o domínio sobre o Bitcoin. Então, por isso que a gente fala que o Bitcoin ele é descentralizado, porque ele não está nas mãos de um banco central. Posso chamar o Bitcoin de uma moeda mundial, uma real moeda mundial? Uma moeda mundial. Hoje o dólar é mundial, mas assim, de verdade, mas ele tá sobre a regência dos Estados Unidos. Exatamente, o Bitcoin ele é mundial nesse sentido. Eu posso dizer que o Bitcoin é mundial. Sim, porque, sei lá, um Bitcoin aqui... É um Bitcoin também na Noruega, na Austrália, enfim. Ele tem essa característica de commodity mesmo. Por isso que, como investimento, o Bitcoin ele é entendido muito parecido com o commodity, porque ele tem essa característica de ser padrão no mundo inteiro, assim como commodities em geral. Também não gera dividendos, não gera fluxo de caixa. Posso chamar ele de ouro? Posso dizer que ele é que nem o ouro? Por exemplo, se eu tiver o 2.0. um pedaço de ouro, se eu tiver um pedaço de ouro aqui, eu tenho também um pedaço de ouro no Japão, obviamente, ali, só a única diferença, salvo a diferença de que no Japão o ouro pode estar valendo alguma coisa, por causa da oferta e demanda também, no Brasil pode estar valendo outra, mas posso pensar desse jeito, para simplificar ainda mais para as pessoas sobre o que é um Bitcoin. Até algumas pessoas chamam de ouro digital, né, porque ele não é físico, você não vê o Bitcoin. Exatamente, eu não pego ele, mas... Ele é um ouro, ele é um livro-razão ali, um arquivo, vamos dizer assim, digital e conhecido e negociado no mundo todo. Como eu passo um Bitcoin para você? Eu tenho um Bitcoin... Como eu tenho um Bitcoin? Como? Então, já que ele não é palpável, vamos dizer assim. Você precisa ter uma carteira. Certo. Aí existem muitos tipos de carteira, mas as mais conhecidas, as mais fáceis de manipular... são essas carteiras digitais. Eu uso uma no meu celular, vou até ver aqui, a Moon Wallet. Até devo estar com uns satoshizinhos aqui ainda. Não, pior que não tá com zero. Tá zerada a minha carteira aqui. Tá. Porque eu já usei, já gastei ele por aí. Mas é uma carteira. Então, como que eu faço? Por exemplo, se eu quero te transferir, eu venho aqui em enviar, aí eu vou escanear um QR Code com o seu endereço da sua carteira e vou transferir para você. Então, aí até tem uma rede que chama Lightning Network, que é uma segunda camada do Bitcoin, que o processamento dessa transferência de Bitcoin, ela é mais rápida.
Ela é menos segura, mas ela é mais rápida. Então é assim que você transfere. E você vê, vamos dizer assim, o Bitcoin através de uma carteira Hoje quanto tá valendo um Bitcoin? Porque, por exemplo, $1 hoje, ele custa R$5, não, tá R$4,95. R$4,95. Quanto custa um Bitcoin em real? Hoje, você sabe, olha, faz tempo que eu não vejo mais, porque eu tenho Vamos Bitcoin. Perguntar pro Google. Eu tenho Bitcoin, mas assim, eu nem olho mais na minha carteira, fica lá guardado. E porque eu acredito que o Bitcoin ainda vai valer muito, vai subir muito, não sei quando, pode demorar daqui 5, 10, 2 anos, então eu deixo lá parado, eu nem vejo mais. Segundo o Google, hoje um Bitcoin, só um, ele vale R$127.459,93. Vai dar uns 20 e poucos mil dólares, né? Por aí. 20 e poucos mil dólares. Então, mas já chegou a valer muito. Ele chegou a bater mais de 60 mil dólares, se eu não me engano. Eu sou obrigado a ter um Bitcoin ou eu posso ter uma fração de Bitcoin? Não, você tem a fração. Ele é divisível em 8 casas decimais. Certo. Então você pode ter 0.000 um Bitcoin. Até porque um Bitcoin inteiro acaba, dependendo, pode ser muito caro. Então... Como eu compro um Bitcoin? Então, você pode comprar através de corretoras especializadas. Como se eu estivesse comprando dólar? Isso. Elas são chamadas de exchanges. Né? Tem várias aí no mercado. Lá fora também tem. Ou você pode comprar P2P, que é tipo assim, eu quero comprar Bitcoin de você. Aí eu vou lá e a gente negocia aqui. Por isso que é P2P, peer-to-peer. Né? Geralmente as pessoas usam mais corretora mesmo, pela interface, pela facilidade. Você deposita na corretora e aí compra. Só que aí é um alerta para as pessoas também, nunca deixar o Bitcoin na exchange, porque se a exchange quebrar, o que como acontece... se fosse um banco, quebraria... só que o banco, você ainda tem a quem recorrer. Você pode recorrer ao FGC, você pode recorrer ao governo, você pode processar o banco, você tem como recorrer. Se a exchange quebrar, já era. Eu tenho alguns casos assim, próximos, de pessoas que tinham dinheiro naquela FTX, que quebrou. Gente que tinha 200, 300 mil dólares ali, quebrou, já era. Não tem o que fazer, não tem a quem recorrer. Porque a exchange ela não tem nenhuma responsabilidade sobre aquela moeda. A moeda é sua responsabilidade armazenar. Aí tem gente que fala assim, mas eu não quero ter esse trabalho. Pô, eu não quero baixar uma carteira... não trabalho, ir atrás de chave, essas coisas, beleza. Aí o que eu geralmente indico? Investir através de ETF. Você compra um ETF, né, que é um fundo que replica o desempenho do Bitcoin. Né? Você não vai ter o Bitcoin, não é a forma mais raiz de você ter, mas eu quero me expor porque eu acho que vai subir. Compra ali o ETF, você consegue negociar. Você acha que eu já vi gente falando que o Bitcoin ele pode ser um investimento? E já ouvi gente falando que o Bitcoin, na verdade, é só para você proteger o seu dinheiro do governo. Exato, tem duas visões ali. Proteger não é o proteger que a gente estava falando no começo da offshore, que é proteger da desvalorização do dinheiro. Sim. É literalmente proteger do governo pegar o meu dinheiro. E de todos os governos também, né? Isso é verdade mesmo ou é caô? Eu acho que tem muitas visões, assim, pro Bitcoin. Eu enxergo o Bitcoin como moeda mesmo, assim, como uma forma de você... fazer a sua própria custódia, proteger seu dinheiro e não deixar ele nas mãos de nenhum governo possível. Muito embora a gente também tenha estruturas offshore que também conseguem blindar o patrimônio nesse sentido. Isso existe também. Como o Trust, por exemplo, que é uma estrutura usada para blindagem patrimonial. Mas tem gente que vê como investimento. Como, eu vou comprar porque eu acho que vai subir e vou fazer um lucro ali. E assim... não tem uma definição exata, acho que vai muito mesmo da pessoa, como que ela enxerga aquilo, como que ela vê aquilo. Quando o Bitcoin cai, ele cai por quê? Porque demanda. A queda é brusca, normalmente, né? Ele é muito volátil. Ele é muito volátil. Ele não é uma queda tipo dólar, vamos dizer assim. Onde dá tempo de você respirar e decidir o que vai fazer. Ele simplesmente cai. Ele cai por oferta e demanda mesmo. Se tem mais demanda, ele vai subir. Se tem menos demanda, vai cair. Aí depende de muitos fatores. Por exemplo, demanda institucional. Que esses dias mesmo estava uma discussão da BlackRock, que é um fundo de investimento, aprovar um ETF de Bitcoin. Nossa, é que acabou que nem foi para frente isso daí. Nem sei se um dia vai, mas
Se aprova um negócio desse, a gente vai ter uma gestora gigantesca, como a BlackRock, ali pegando dinheiro, demandando Bitcoin. Isso, na teoria, faria o preço subir. E agora, o que faz cair tem muitos fatores. Tem correlação com o mercado de ações americano, o S&P 500. Então, não tem um motivo assim exato. Assim como não tem um motivo exato do porquê que o dólar sobe ou cai. Não tem como você saber, porque isso vai depender do diferencial de juros, vai depender de balança comercial, de exportação, de importação, quanto que entrou, quanto que saiu. Então, você prever o dólar no curto prazo e prever o Bitcoin no curto prazo é quase que impossível. Assim. Por isso que eu nem olho mais, assim, tanto dólar e Bitcoin. Você só põe o dinheiro e fica tranquilo. Deixa lá. Tanto que eu não, como eu falei, não tenho dinheiro no Brasil. Tudo eu mando pra fora. Fica lá. E hoje eu já faço a conta em dólar. Quanto que eu tenho em dólar. Como que você faz a sua... Como é que fala lá do imposto? Declaração. Declaração, eu declaro. Eu declaro quanto que eu tenho... O que eu tenho fora, no caso, né? Por exemplo, eu tenho um trust pessoal. Todo mês você tem que dar um salve na receita de quanto você tem lá fora? Uma vez por ano, né, no caso. Uma vez por ano. Sim. Certo. E eu declaro a conta que eu tenho, quanto que eu tenho lá. Só que aí que vem o pulo do gato, né? Uma estrutura de trust, por exemplo, ela tem subsidiário, ela atua em jurisdições de regime fiscal privilegiado. No caso, o meu trust é Porto Rico, que é um paraíso fiscal. Então, hoje, eu não preciso declarar o quanto que eu tive de ganho de capital, porque eu estou numa jurisdição que não exige isso. Então, aqui no meu trust pessoal, eu tenho investimentos lá fora em dólar, mas eu só declaro o valor que eu aportei, o quanto que eu tenho na estrutura. O quanto eu tive de dividendo, subiu tantos por cento, isso e aquilo, que eu pagaria imposto se eu estivesse na pessoa física, eu não preciso declarar. Essa é uma das vantagens de uma estrutura offshore. Você diminui consideravelmente quanto de imposto você paga. Voltando para o Bitcoin, para eu entender, porque assim, a gente ouve falar muito que o Bitcoin é uma moeda usada por bandidos, terroristas e tal, não sei o quê. O meu pensamento, minha dúvida é a seguinte: a gente ouve tanto falar assim nos noticiários, porque foi presa uma quadrilha que lavava dinheiro, o cara roubava aqui, lavava dinheiro, quadrilha, político, cara que dá golpe na internet, o caramba 4. Por que esse cara lava dinheiro ao invés de comprar Bitcoin? Entendeu? Porque quando ele lava o dinheiro, ele periga do governo descobrir que ele lavou. Por hora o governo vai ficar feliz, porque lavando o governo pega a parte dele, entendeu? Mas uma hora o governo vai cair pra cima desse cara. Por que esse cara não trabalha com o Bitcoin nesse caso? Porque se é só transformar aquele dinheiro comprando Bitcoin e vai pra um lugar onde teoricamente o governo não tem acesso, não só o do nosso país como de qualquer um outro, por que esse cara não faria isso? Ou porque se fala tanto que é uma moeda usada pra isso, né? Os bancos normais que pagam pra imprensa fazer isso, porque a imprensa fala que paga. Mas eu acho que isso tá mudando, assim, porque eu fico pensando, hoje em dia tem tantas empresas, até mesmo na bolsa de valores, que negociam ETF de Bitcoin, muitas exchanges que negociam Bitcoin. Sabe, tem tanta gente do bem trabalhando que você falar Bitcoin é coisa de bandido, eu acho assim, não é culpa do instrumento, é culpa de quem usa. Exato. Mas assim, se resumir a isso, eu acho que não faz sentido, porque tem todo um ecossistema de pessoas do bem trabalhando a favor disso. Falar, Bitcoin é coisa de bandido, offshore é coisa de bandido, não faz sentido. Aqui é o que vira manchete, né? E a gente vê muita notícia, principalmente de piramideiro, envolvendo Bitcoin. Isso tem muito. Eu fico puta vira e mexe, meu pai cara. Fala, cuidado com esse pessoal de internet do Bitcoin. Eu fico puta com isso. Mas é óbvio, os caras vão prometer, sei lá, 10% ao mês com Bitcoin. E isso é outra dica também, tá? Desconfie de promessa de ganho com renda variável. Porque assim... porque ele não tem como saber. Porque é difícil você prever. Como que você vai garantir? 10%? Eu fico pensando, se fosse tão fácil conseguir 10% ao mês, os bancos estavam fazendo isso. E tava todo mundo rico. Mas não, é que a galera quer dinheiro fácil, né? Aí cai nesses golpes. E aí você, por exemplo, às vezes eu falo, né? Hoje renda fixa americana, quer investir no tesouro americano, tá pagando 5% ao ano, em torno de 5% ao ano em dólares.
Gente, isso é muito bom pros Estados Unidos. Historicamente, a gente está falando da economia mais sólida do mundo. Está falando dos títulos mais seguros do mundo. Pagar 5% é muita coisa. Mas aí chegar, não, porque me ofereceram 5% ao mês. Então vai lá. Mas não tem o mesmo nível de segurança. O que você acha que em pleno 2023, ano da picanha, as pessoas ainda caem nessa historinha de pirâmide? Eu acho que é querer o dinheiro fácil, sabe? Eu acho que é isso. Será que é porque a cultura, como você falou no começo, nossa, é de tipo assim, a Nanda agora tem dinheiro, ela tá tirando foto lá na Flórida, na praia da Flórida. Na piscina da Flórida é porque ela investiu em Bitcoin e foi muito fácil. Não, mas eu falo... A pessoa só vê a sua chegada, não vê o seu... Não vê o seu caminho. Ela não quer ver, na verdade, né? E assim, é o que eu falo para as pessoas, o que deixa as pessoas ricas não é o investimento, é o trabalho. Eu hoje, para ter as coisas que eu tenho, eu trabalhei muito, eu ralei muito. Como eu falei, não vim de família rica, vim da Zona Leste de São Paulo. Então assim, foi tudo na raça. Não foi o investimento. O investimento, ele ajuda, ele antecipa o caminho. Se você faz um bom investimento, você consegue monetizar mais daquilo que você já tem. Você consegue também proteger o seu patrimônio da inflação, por exemplo. Você consegue render mais que a inflação. O investimento é para isso. Essa ideia de, fique rico investindo em tal coisa, eu não concordo. Eu já tive proposta de fazer propaganda de investimento, porque você deve saber, YouTube tem patrocínio, essas coisas, de fazer propaganda, de eu recusar fazer, porque eu não concordo. Eu acho mentiroso eu prometer lucros absurdos, sendo que eu sei que... sendo que eu não confio naquilo. Hoje o seu canal é voltado mais para o quê? Eu falo de economia, de investimentos no exterior, de Bitcoin e acabo falando um pouco de política também, né? Porque a minha dúvida, como você passeia nesse universo Brasil e Estados Unidos, minha dúvida é a seguinte, tipo assim, o americano, ele tem esse interesse na política, porque a política tá atrelada ao bolso dele que nem a gente, porque eu vi que de uns 5 anos para cá, o assunto economia, o assunto fiscal, o assunto investimentos, ele tá andando ali, lado a lado com a política, de braço dado, coisa que antigamente a gente não via. Você tinha aquele momento economia no jornal, mas ele não andava junto com o assunto política. E hoje você vê, no seu caso, por exemplo, você comenta sobre política e você comenta sobre investimentos, sobre economia. Lá fora é assim também? Ou isso é uma coisa mais nossa porque a gente está ainda engatinhando com isso? Não, lá fora tem também isso. Tanto que é o exemplo que a gente estava falando da Califórnia. Os estados democratas lá, eles têm essas análises assim, em relação às políticas e que impacta na economia. Porque é óbvio, se você tem um governo esquerdista que fica liberando roubo, como na Califórnia, e liberando o subsídio estatal e coisa assim, cara, o resultado é o que a gente vê hoje, empresas saindo, pessoas perdendo emprego, morador de rua. Então eu acho que a política, ela tá muito atrelada na economia nesse sentido. Já outro exemplo também, Flórida, tá todo mundo indo pra Flórida agora, por conta de medidas republicanas, medidas mais liberais do ponto de vista de economia. Liberal da nossa visão, né, porque o liberal para os Estados Unidos é o contrário. O liberal nos Estados Unidos remete a esquerdismo. Remete à esquerda, exatamente. Aqui eu tô liberal na nossa visão. E aí, qual que é o impacto dessas políticas na economia? Preço dos imóveis é um absurdo. Assim, a gente tava até vendo um apartamento pequenininho, assim, na Flórida, ali em Downtown, Miami, tipo, quase $1 milhão. Nossa. O negócio tá muito caro. É que assim, é um problema e não é, meio que consequência da oferta e demanda. Exato. Isso daí, porra, tá todo mundo indo pra fora, saindo de estado de esquerda lixo, que nem Califórnia, indo pra lá, o preço vai subir. Da mesma forma que o imóvel vai baixar na Califórnia, vai ter muita gente que vai comprar. Sim. Porque sabe que quando chegar naquele ponto... Tudo é uma questão de ponto crítico e parece que nos Estados Unidos o ponto crítico é resolvido mais rápido. Aqui a gente chega no ponto crítico, que é o caso da Cracolândia, e o ponto crítico dura 4 anos. Mas eu sinto que lá nos Estados Unidos, quando chega no ponto crítico, os caras
acorda e fala, não, agora nós vamos resolver e resolve. E nessa hora os imóveis vão subir na Califórnia, oferta e demanda também. Descer no caso, né? Agora eles estão descendo, mas quando resolver depois do ponto crítico... Depois que começarem a comprar, vai subir. Aí a coisa muda de figura lá também. Sim. Qual que é a sua frequência de gravar vídeos no seu canal? Eu gravo 2 vezes na semana. Aí eu acabo me dividindo, né, entre gravar vídeo e serviço mesmo do escritório, atender cliente, receber cliente. Aí qual que é a sua rotina, assim, no escritório? Aí quem me ajuda muito é o Thiago, meu marido e sócio, né? Que até tá ali, que a gente divide assim. Eu, por exemplo, eu faço essa parte de vídeo, gravo vídeo, mas tem cliente que eu atendo diretamente. Eu acabo me dividindo meio a meio, assim. Lá na Berrine, que nem você falou, né? Na Berrine. Eu tava conversando com ela que o prédio dela é o mesmo prédio do Fio Diário, do Marco, entendeu? No mesmo lá prédio. No E-Office Berrine, a gente fica lá. Agora a gente vai reformar a sala. E você sabe como é, né? Quando a gente trabalha por conta, a gente faz tudo. Né? Se dá algum problema, alguma coisa, a gente tem que fazer. Aliás, acho que essa é a maior diferença que eu vejo entre você trabalhar por conta e trabalhar para alguém. Porque quando eu trabalhava no banco, por exemplo, se eu tinha algum problema, sei lá, do meu computador, eu tinha alguém a chamava o cara do TI. Eu chamava o cara do TI. Se eu tinha um problema no meu pagamento, eu chamava o cara do financeiro. Se eu tinha um problema em tal coisa, eu tinha a quem recorrer. Agora não. Quando a gente abriu o escritório, era a gente, era eu por mim ali. Então, assim, aconteceu um problema, sei lá, quebrou o vidro, eu tinha que ir atrás de consertar o vidro. Quebrou o computador, eu tinha que ir atrás de consertar o computador. Então, esse não ter a quem delegar, que eu acho que faz diferença, que é muito diferente daquele empresário que está, principalmente no início, né? Do que quem trabalha para os outros. E assim, não é demérito nenhum, acho que cada um segue o seu caminho, cada um é feliz da forma como é. Mas é uma coisa que eu senti muito no começo, porque a gente não teve ajuda de ninguém, foi totalmente sozinho. E no começo, eu era a pessoa que fechava negócio com o cliente, às vezes negócios milionários, mas eu também era a pessoa que lavava a xícara de café do cliente quando o cliente saía da sala. Eu era a pessoa que limpava a sala depois. Então, esse faz tudo, esse perfil faz tudo. Quando você vai para os Estados Unidos, então? Qual que é a sua frequência de ir para lá? Hoje a gente já tem uma equipe, já. Hoje já a gente já fica lá com a gente. Então, até é mais fácil de demandar as coisas. Né? Você vai mais lá só para a galera saber que você existe ainda. Não, a gente vai pra lá pelo menos... Você não é só o avatar da tela. A gente vai pra lá umas 5 vezes por ano, mais ou menos. Mas é porque as empresas, nossos parceiros hoje, ficam lá em Miami. Então, por isso que a gente tem essa frequência. Mas hoje já é um pouco diferente. Seu inglês é fluente? Até que sim. Você consegue conversar com os seus clientes lá, são gringos? A gente atende mais brasileiro. Brasileiro? Brasileiro que vai pra lá. E cliente local aqui também. Porque o que acontece? As empresas que a gente trabalha são americanas. Mas o nosso cliente, 99% é brasileiro. Porque é aquela pessoa que está com medo do Brasil. É aquela pessoa que não aguenta mais se decepcionar com política. Não vê mais jeito isso aqui. Acha um absurdo as notícias que acontecem. Não quer mais. Essa insegurança jurídica que a gente vive é muito ruim. O cara que está lá fora, ele pensa mais assim, não é? Pelo menos o pessoal que eu conheço, eles têm um pensamento do tipo, negão, o Brasil já era. Assim, não já era do tipo... Já era do tipo, nunca vai mudar. Sim. E isso que você tá vendo, nunca sairá disso. Nunca, é o eterno... Tipo, nunca sairá disso. O Brasil, ele vive nesse eterno estado de mediocridade. É um país que não fracassa totalmente, não vai virar uma Venezuela, porque não fracassa totalmente, mas também não prospera totalmente, não vai virar os Estados Unidos. Então a gente fica sempre nessa mediocridade, nesse voo de galinha. Então, por exemplo, até quem investe na bolsa, vou investir na bolsa, aí fica esse lenga-lenga, mas se a gente comparar, por exemplo, a nossa bolsa em dólar, o Ibovespa em dólar, nem sequer se recuperou do pico que teve antes da crise de 2008, crise do subprime. Então fica esse lenga-lenga, esse eterno estado de mediocridade, e na boa, não faz sentido. Deixar todo o dinheiro aqui, pra mim, é uma insanidade. Caramba, mano. Você vê que legal quando você conversa com a pessoa que manja do... Conversa com a Nanda em inglês, né?
Ah, não tenho a manha, mano. Tô destreinado. Tô destreinado. Não. Não vou passar essa vergonha aqui ao vivo. Eu passo a vergonha com a câmera desligada. Com a câmera ligada, não, mano. Você acredita que eu estudo mais pra poder chegar ao ponto de gravar o vídeo em inglês? Essa é minha meta. O melhor dos mundos, eu não tenho a brisa de viajar pra fora. Tá ligado? O pessoal gringo, quer ver o pessoal gringo ficar puto? O James esteve aqui, ele veio da Itália, ficar puto quando eu falo isso. Eu falo, mano, eu não tenho a menor vontade de ir pra Europa, não tenho a menor vontade de ir pros Estados Unidos, entendeu? E Europa eu não eu já acho muito viajar pra Suzano, entendeu? Que eu pego o trem e daqui a pouco eu tô em Suzano pra andar de skate, eu já acho muito. Mas não, sei lá, mas eu tenho muita vontade de gravar vídeos em inglês. Entendeu? Eu comprei eu paguei o Caption do iPhone porque eu vi que dava pra você traduzir os seus vídeos em português pra inglês. Mas quando eu traduzi o primeiro, aí eu falei assim, não. Mas aí você tem que gravar o áudio em inglês? Não, você grava em português, ele traduz o áudio em inglês. Pega a sua voz e coloca em inglês. Aí eu falei assim, mano, não tá certo isso, eu vou continuar estudando. Até a hora de eu ter a manha de gravar em inglês. Essa é a minha não adianta, meta. é a língua mundial, né? Você vai pra qualquer país, você se vira no inglês. Então... Tem um cara que eu sigo que ele é italiano, ele toca contrabaixo. E tipo assim, o inglês dele é muito o inglês de quem fez Speaking Blue aqui no Brasil. Mas eu consigo entender ele e eu me inspiro nele. Eu não me inspiro num cara gringo, nativo. Porque eu penso assim, eu falo, mano, cara, que esse maluco tá na Itália. O canal dele tem 7 milhões de inscritos. E tipo assim, é um inglês que eu não... Hoje você vê que, com o passar dos anos, você vê que ele tá melhorando, né, a pronúncia e tal. Mas eu olho assim, eu falo, caraca, mano, tipo, o gringo vai entender ele. Da mesma forma que a gente entende o gringo que fala por favor. Sim, não, exatamente. Assim, o gringo é essa coisa de, às vezes, o inglês... Até um exemplo, quando eu tava no banco, eu trabalhei no Citibank. E eu usava muito o inglês. E eu ficava mais nervosa de falar inglês e falar errado. Não por causa dos gringos, mas por causa dos brasileiros que estavam do meu lado. Eu ficava com vergonha de falar errado por causa deles. Então, eu acho que é uma insegurança mesmo. Todo mundo tem. O gringo liga? Tipo assim, o gringo... Minha dúvida é essa, porque o brasileiro... eu já conversei em inglês com o brasileiro e o brasileiro faz aquela cara de idiota, você tá falando errado. Mas é uma vaidade muito mais de brasileiro. O americano, não. Eu nunca passei nenhuma situação assim. Pelo contrário, pra eles é até legal, tipo... Ver o seu esforço, né? Ver o esforço, sim. Então é uma insegurança que a gente tem que A galera da musculação fala muito dessa coisa do americano valorizar o esforço. Então, por exemplo, o americano... O brasileiro vê um cara grandão, a cabeça dele esse cara tomou bomba. O gringo não. O gringo vê um cara grandão, ele admira porque ele entende o esforço que foi chegar ali. Beleza, ele entende que o cara às vezes tomou anabolizante. Mas ele entende que o esforço também teve que rolar, senão não ficaria daquele tamanho. Sim, né? Isso cultural é muito verdade. Deles, né? Isso é muito verdade. E a cultura do americano é isso, ela é meritocrática. Se você se esforçou, você vai receber por aquilo. Por isso que lá o americano ganha por hora trabalhada. Assim, você quer trabalhar mais? Você quer trabalhar 20 horas seguidas? Beleza, você vai ganhar por isso. É meritocrática, pelo esforço. Diferente aqui que, não, tem que ser 8 horas, tem que ter ali tudo certinho. Então, é uma diferença de cultura. O americano, ele valoriza o seu esforço. Isso também justifica o porquê que hoje é a economia mais sólida do mundo, é a maior economia do mundo, porque que as grandes empresas, as maiores empresas do mundo são americanas, é um pouco dessa cultura. Você acha que é por isso que os serviços são tão caros lá? Que tipo de serviço? Dizem que serviços é tudo caro. Então, por exemplo, vai cortar o cabelo, é caro. Isso é caro mesmo. O cara vai arrumar o seu chuveiro, é caro. Encanador, caro. Marceneiro, caro. Mecânico, caro. Tudo serviço. É que também depende da região. Serviço, em geral, é caro em relação a... Se converter para real, né? É que também, caro é subjetivo. Vai depender do... Às vezes o cara ganha em dólar lá, para ele, ok, né? Mas, assim, considerando nossa realidade do Brasil, para quem ganha em real, é caro, sim, serviço. Mas em compensação, produtos é muito mais barato, né? Se compara o preço de um iPhone, esse iPhone aqui acho que foi
sei lá, $1.000? Eu nem lembro, foi logo que a gente comprou $1.000. Ou seja, um assalariado trabalharia e pagaria e sobraria. Aqui, sei lá, tava 12 mil na época. Tipo, se comparar a diferença do quanto que é aqui e quanto é lá fora, é surreal. Roupa, então, eu não compro roupa mais no Brasil. Você vai em outlet lá fora, você vê marca tipo Nike, Adidas, que aqui é caríssimo, Ralph Lauren, que é caríssimo aqui lá fora. Dependendo do outlet que você vai, você acha por coisa muito barata, tipo $10, uma camiseta da Adidas. Óbvio que assim, também tem que saber procurar, né? É que eu sempre vou em outlet, eu adoro ir outlet, eu não perco isso. E que pra eles é do tipo, saiu de linha, né? Tipo, lá tem várias, tem a Ross, é capaz da vendedora tá vendo você felizão e falar, a brasileira bocó ali, ó. Sim. A brasileira bobona ali, ó, toda feliz. Eu gosto muito por essa diferença. Não, você sabe, eu comprei uma saia uma vez da Dona Karan, que é uma marca também. Eu paguei acho que $30 na saia, sei lá, R$150. Eu fui olhar aqui depois, passando um tempo, no mesmo... A mesma saia na Farfetch, que é um ambiente, um e-commerce de luxo, R$1.500 a mesma saia. Eu até postei isso, falei assim, gente, mas que absurdo isso, que diferença, cara. Eu tô falando de uma peça de roupa. Então, assim, roupa nos Estados Unidos, se você souber procurar, é muito mais barato que aqui. Eu não compro roupa mais no Brasil. Eu lembro que o camarada meu que tava vindo da Europa... Aí eu falei pra ele assim, mano, vê aí de você trazer um fone pra mim, né, o fone sem fio, porque o fone com fio do iPhone, ele custa R$210, se eu não me engano. R$210. Eu falei, pô, vê aí, né, quanto é, porque, pô, se valer uns 200 conto, tá valendo. Aí ele me mandou $230, o fone do iPhone, 230 euros. Eu falei, oxi, eu quero o fone, mano, não é o iPhone. Aí ele falou assim, negão, você já viu quanto ele custa no Brasil? Aí ele pegou e printou o preço do site, aí que tava $2.300. Eu falei, mas o que esse fone faz, mano? Porque eu não fazia ideia de que era tão caro o original. Por isso que o pessoal tá usando tanta réplica do fone sem fio. O fone sem fio original é super caro aqui no Brasil. Sim, não, lá fora é... Não, e ele riu quando eu falei assim, caraca, 230 euros. Ele falou, negão, 230 euros tá suave, mano. Porque aí você vai ver, ele tira 3 mil. Então, tipo... O problema é a receita aqui, né? Se parar no aeroporto aqui, você tem um limite... Você tem um limite agora. Eu acho agora não tem mais limite, né? Não, eu acho que tem. Já tem um limite. Eu não lembro, acho que é $2.000. Até o Thiago deve... É $1.000 o limite aqui. Aí, tipo, se você fizer a festa, a receita pegar, já era. Pode abrir a mala lá e querer tributar. Eu acho isso um absurdo, acho isso um horror, cara. Imagina, você compra suas coisas, coisa pessoal, né? Se você quer comprar uma coisa pessoal... Mas e a nossa indústria, cara, Nanda? Puta. Não é assim que o pessoal anti-horário fala? O cara fala assim, não, tem que... Todo mundo quer proteger a indústria nacional, mas ninguém quer ter o computador positivo. Essa lógica. Essa lógica, né? Eu fico puta com isso. Mas eu nunca fui parada, pelo menos na receita. Nunca deu nada. Mas se der, provavelmente ia dar alguma coisa. Ó, tem algumas perguntas aqui que o pessoal mandou pra você, ó. A Michele mandou aqui, ó. Como funciona a transferência do euro para o real? O próprio banco converte? Peraí, deixa eu ver aqui. Como, por exemplo, por Pix? Hoje existem algumas contas digitais que você consegue fazer essa transferência. Inclusive, até a Wise, não sei se você já usou a Wise, é uma conta, é tipo um banco digital. Isso não é patrocínio não, tá, gente? Até eu não ganho nada pra falar da Wise, porque é boa mesmo, eu já usei e funciona. E eles conseguem converter em várias moedas, então de repente você precisa converter euro pra dólar, você faz essa conversão ali direto. Então a Wise seria uma opção pra ela que quer fazer isso. Teria que abrir a conta lá, mas é digital. Não precisa ser presencial, como alguns bancos exigem, então você já faz a conversão ali. Ó, a Academia de Educação Financeira mandou aqui. Como oferecer o produto de educação financeira a novos clientes? Aí eu já não sei se é a sua área. Você pode responder essa. Meu, você sabe que eu não tenho curso? Eu nem eu sei como oferecer esse tipo de produto. Quem sabe um dia, né? Mas eu não sei como que eu faria isso. Cadê o nome dela aqui? Não, JP mandou aqui, ó. Fernanda, meu filho também é engenheiro, mas mudou para a área de investimentos. Trabalha na TAG. O que é isso daí? TAG? Ele falou que trabalha na TAG.
TAG. Não conheço, não. Mas tem muito... Olha só, tem muito engenheiro no mercado financeiro. Assim, muito. Eu fiz engenharia química, gente. Eu trabalhava em chão de fábrica. Chão de fábrica, bota de segurança. O que você acha que te levou, assim, pra você olhar os investimentos e falar, dinheiro. Cara, eu trabalhava... Simples assim, né? Eu trabalhava em chão de fábrica. Com sapato de segurança, bota de segurança. Aqueles uniformes refletivos, sabe? E assim, não ganhava bem, ganhava uma merreca, apareceu a oportunidade de eu trabalhar no Citibank. Eu fiz o processo seletivo, pagando muito mais que eu ganhava, um processo seletivo difícil, estudei pra isso, aí eu fui. Então, dinheiro, por isso que eu resolvi entrar no mercado financeiro. Eu como engenheira, eu não tive muitas oportunidades na indústria mesmo, né? Então, foi por isso. O Anderson Botelho tá mandando aqui, ó, mandou um superchat, muito obrigado. Não me diga que o Kaique está de boné no estúdio. Não, ele tá sem boné. Não, que essa história do boné, às vezes eu dou uma zoada na galera. É né? mesmo? Tipo assim, pô, você tá de boné, você quer falar comigo, né? Então eu dou uma zoada. Aí, ó. Mas é só zoeira. Por isso que ele mandou essa, não me diga. Vamos falar do Monark. Houve uma treta. Qual que foi a treta? Que Monark, como você sabe, ele tá sendo ali... Será que eu posso usar a palavra perseguido sem ter problema pra mim? Vamos dizer que ele está sendo olhado. Certo? Vamos dizer que ele está sendo olhado bem de perto, praticamente com olhos na nuca, entendeu? Porque ele mexeu com uma galera que normalmente não se mexe no Brasil na nossa democracia de baquelite. Sabe o que é baquelite? Baquelite é o nome de um plástico que ele parece metal, entendeu? Ele é um plástico muito denso, muito duro, ele substitui até algumas peças de metal, só que ele é um plástico que quebra. Ou seja, se você pintar ele com um spray metálico, uma pessoa leiga, ela vai dizer que é metal. Ele quase bate fazendo barulho de metal, que ele é muito duro. Aí eu falo que a gente hoje no Brasil, a gente vive uma democracia de baquelite. Parece sólida, mas ela quebra. Sim. Então, constantemente ela vem sendo quebrada. Então, houve uma briga entre do Monark, porque ele perdeu as redes sociais dele. E tipo assim, a gente achava que o Monark estava com o dinheiro dele, ou em offshore, ou em Bitcoin, mas recentemente a gente soube que ele tinha perdido, entre aspas, assim, porque o dinheiro dele tava parece que no Nubank. Eu acho que eu vi por cima isso daí. Como o Monark poderia ter protegido o dinheiro dele? Cuidado com o que você vai falar, porque aí daqui a pouco vão dizer assim, então é a Nanda que Cara, está... assim, é o que a gente fala, blindagem patrimonial... Isso existe? Não existe. Exato, não. É onde eu quero chegar, Nanda. Não de maneira, como que eu vou dizer, sólida. É isso que eu quero dizer. Existe uma espécie de blindagem patrimonial sólida, a ponto de, tipo assim, o governo não ter como pegar nem por evasão de divisa? Assim, excetuando o Bitcoin, tá? Que a gente entra aí numa outra esfera de carteira, mas vamos falar de dólar, tá? O que a gente entende por blindagem patrimonial? Imagina uma cebola. Você vai acrescentando camadas. É que nem blindagem de carro. Você também tem as camadas ali de proteção. Total, você não consegue. Por que você não consegue? Porque, óbvio, vamos supor que você tem um trust, por exemplo, você comete um crime, um terrorista, não dá pra você garantir que esse dinheiro não vai ser acessado de alguma forma. Aquele país vai quebrar isso por causa do seu crime. Exato, porque vai entender que você é uma pessoa perigosa. É aí onde eu quero chegar. Então existe uma conversa entre países. Mesmo num paraíso fiscal. Existe o que a gente chama de troca de informações, troca bilateral de informações. Isso, mas aí, isso que eu entender. Através de algumas estruturas, você consegue proteger mais o seu patrimônio. Então, por exemplo, um caso muito comum que a gente tem aqui no Brasil. O empresário que recebe uma causa trabalhista aqui. Aí ele vai lá, ele abre uma estrutura de trust no exterior. Utilizando um trustee como empresa americana. Ele abriu uma conta lá fora, nos Estados Unidos, para ficar mais fácil de entender. Aí ele toma uma causa trabalhista aqui. O juiz aqui, para ele se comunicar para ele bloquear esse dinheiro que está numa outra jurisdição, ou seja, nos Estados Unidos, ele vai precisar mandar uma carta rogatória. Carta rogatória é o termo de comunicação entre jurisdições. Para os Estados Unidos. A comunicação de juiz para juiz. Isso mesmo. Falando,
esse cara tá respondendo um processo tal e eu preciso bloquear esse dinheiro. Só que aí que vem o bom senso. Por isso que é subjetivo, a gente não consegue garantir. Porque que nem causa trabalhista nos Estados Unidos não é que nem aqui no Brasil, né? Praticamente não existe. Dizer que não existe, mentira, mas não é que nem aqui que tem essa visão de que o empregado quer sempre ferrar a vida do... O empregador quer sempre ferrar a vida do empregado. Nos Estados Unidos, você vai olhar lá, pô, causa trabalhista, ele muitas vezes não reconhece aquela causa. E aí, o que acontece? Não dá nada. Por quê? Porque não é uma causa, assim, que é vista como ameaça, vamos dizer assim, para os Estados Unidos. Eu sei, o que você está falando é mais ou menos a situação de alguns jornalistas que os caras queriam a prisão deles e os Estados Unidos disseram, não, aqui isso a gente não considera isso crime. Exato. Então, mais assim, ou vai menos depender, isso você quer dizer. Vai depender do entendimento. E assim, existem essas estruturas offshore, por que elas protegem mais o patrimônio? Porque você não está na sua pessoa física, você não está na sua conta, ele é mais difícil de acessar. Até um caso que ficou muito emblemático foi o trust do Eduardo Cunha. Que ele foi, e até hoje esse trust não foi desfeito. Né? Isso porque é uma figura pública, um cara que foi investigado até hoje, o instrumento não foi desfeito. E tem O dele estava em que país? Na Suíça. Na Suíça, que já tem um trust na Suíça. Já troca uma ideia legal com o Brasil. E aí tem até uma conversa dele, acho que foi com o Rica Perrone, não lembro. E ele fala assim, não, esse recurso não é meu. Esse recurso é do trust. O que ele quer dizer? Porque o instrumento do trust é isso, é você delegar alguém a administração daquele patrimônio. Então, na teoria, ele não é mais seu. Você tira o seu da reta. E aí, mas se um juiz achar que eu cometi um crime aqui no Brasil e para escapar, entre aspas, desse crime, eu mandei dinheiro, vamos supor, para as Ilhas Caimã, que é a mais famosa, assim, né? Para mim que sou leigo é a mais famosa, né? Para Ilhas Caimã. Então, pode acontecer do juiz daqui ter uma conversa com esse... Como é que você chamou? O trust. Não, não é o contrato, é... Carta rogatória? A carta rogatória. Ele pode mandar uma carta rogatória para as Ilhas Caimã dizendo assim, o Alessandro, ele cometeu um crime aqui no Brasil e de tabela, ele para se livrar um pouco desse crime, ele mandou o dinheiro do crime para ir para as Ilhas Caimã, entendeu? Provado tudo isso, se as Ilhas Caimã olhar e falar assim, puta, aqui o Alessandro, entendeu, passou do limite. Como que funciona? Pode. Eles conseguem trazer esse dinheiro? Aí consegue liberar. Aí vai depender do entendimento. Mas assim, historicamente, quando esse recurso não está na pessoa física, está num instrumento de trust, que é esse que o Eduardo Cunha tem. Peraí, quando você fala não está na pessoa física, significa que tem uma empresa. Não é uma conta. Não necessariamente. Pode ser uma empresa, certo, ou pode ser um trust. O que é um trust? Né? Acho que é até bom explicar isso. O trust não é uma empresa. É um contrato entre o settlor, o instituidor, a pessoa física, pode ser uma pessoa física, o trustee, que é uma empresa, uma companhia ou alguém que fica fora do país, e os beneficiários. Isso é um contrato. E por que trust? Por que esse nome? Porque historicamente foi um instrumento usado de confiança. Tipo assim, eu vou delegar para você o meu patrimônio. Historicamente foi assim. Só que hoje existem muitas modalidades de trust. Inclusive a pessoa, apesar de ter um trust, ela consegue movimentar os recursos, consegue resgatar o recurso, porque aí vai depender da forma como esse contrato é feito. E é fácil tirar esse dinheiro? É que depende do contrato, né? Por exemplo, no escritório a gente trabalha com trust. A gente oferece esse tipo de serviço. Quando o cliente precisa resgatar, tranquilo. Em vida é uma conta. Você tem uma conta ali, você resgata, usa, tranquilo. Você acha que porque agora eu volto até naquele assunto que a gente falou, por exemplo, uma quadrilha. Uma quadrilha vai lá e faz vamos falar do Novo Cangaço, porque agora tá na moda por causa do filme, da série e tal. Tá, aí o cara vai lá, sei lá, pegou 1 milhão no banco. Porque o meu raciocínio sempre foi assim, por que esses caras lavam dinheiro no Brasil ao invés de mandar lá pra fora e só resgatar quando eles precisarem? Você acha que é por causa disso? Porque o juiz daqui poderia falar assim, mano, esse dinheiro é o dinheiro de um assalto a banco. Tipo assim, é crime em qualquer lugar do mundo. Mas é que assim, hoje também não é tão simples fazer, por exemplo, fazer uma estrutura de trust lá fora. Até a gente trabalha com um trustee, que é essa companhia americana que eu falei, que é por isso que a gente vai muito para Miami. E quando a gente envia a documentação para o cliente, beleza, o cliente ele quer fazer, ele quer entrar na estrutura, o que ele faz? Envia a companhia, ela vai fazer um compliance, vai analisar, vai puxar a capivara do cliente. Certo. Então, primeiro requisito, se for político brasileiro, esquece. Jura? Não abre. Não abre. Por quê? Por que será?
Você tá de brincadeira. Cara, a gente tá mal falado assim lá fora? Não abre. E foi... a gente já trabalha com a companhia há um tempo, já foi depois do caso do Eduardo Cunha. Porque começou a dar muita notícia em relação a trust, isso aí é coisa de bandido, isso aí é coisa de político, coisa de não sei o quê. A companhia falou, não, político brasileiro não abre. Já teve caso de deputado querer ser cliente nosso, a gente tentar, a companhia não eu ouvi na PAN que, por exemplo, se você tem ligação com algum político, é difícil até você conseguir crédito no Brasil. Então, tem algumas instituições que barram por causa disso. Que fala que você tem ligação com o político. Por que será? Consegue... Isso é uma vergonha, né? E aí o que eu ia falar dos bandidos é a mesma coisa. Teve um cliente nosso que o nome dele, eu não vou falar o nome dele, mas ele era, sei lá, Roberto Sanches, coisa assim. O que aconteceu? A companhia, na hora que foi analisar o documento... É um nome fictício, viu, Roberto Sanches? Não é o nome. Às vezes tem um Roberto Sanches que assiste a gente. É um nome fictício, não foi você. Entendeu? Cara, a companhia analisou e achou uma notícia de um traficante no Rio de Janeiro com o mesmo nome, né? Tem até o nome homônimo, né? Que chama. Homônimo. Aí, o que a gente teve que fazer? Teve que provar que o cara morava em Londres há 15 anos. E não tinha nada a ver com aquilo. E não tinha nada a ver, mas assim, por isso que eu falei assim, não é tão simples. Hoje as companhias sérias que trabalham com investimento offshore, elas fazem essa análise. E de verdade, elas não estão erradas não, tem que fazer. Porque tem muita falcatrua no mundo, tem que ter essa barra. Às vezes o cara tá escondendo um dinheiro que é, sei lá, de um crime, alguma coisa, é ruim até para a própria reputação da empresa. Então tem essa trava mesmo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, a gente pegando até o gancho do próprio Monark mesmo e de outras pessoas que estão tendo contas bloqueadas e tal. Aí o cara foi lá e suspeitou que bloqueariam a conta dele. Ele tinha uma grana no banco, aí ele foi lá e falou, rapou a conta do banco e comprou de Bitcoin. Ou seja, ele ficou só com o dinheiro de viver, entre aspas, normal. O governo consegue de alguma forma, sei lá, vou apreender seu celular. Como você disse, você falou que tem a sua conta aqui no celular, entendeu? O governo consegue chegar e falar assim, vou apreender seu celular, porque eu sei que no seu celular você transformou seu dinheiro em Bitcoin. Consegue até roubar fisicamente a carteira, porque a gente tem as carteiras físicas, né? É tipo um pendrive, né? Que você coloca... isso eu já tem vi. uns modelos, né? Tipo Trezor, Ledger. O governo consegue pegar a carteira, mas o governo não consegue ter acesso à senha que você... Porque é sua, é uma senha só sua. Aí, assim, a gente estende essa conversa para casos mais extremos, sei lá, o cara aponta uma arma na tua cabeça e fala assim, passa aí sua senha agora, você não vai passar. Ou ele dá uma ordem judicial de você liberar a sua senha. Eu nunca vi acontecer isso na prática. Porque, cara, eu acho que de verdade, assim, político no Brasil, a gente viu, o cara nem sabe o que é Bitcoin, nem sabe como funciona. Tem uma fala emblemática do Daniel Fraga, não sei se você já viu, que é até engraçado, porque ele fala, quero ver mandar bloquear meus bitcoins. Ele fala isso, tipo, debochando, porque... E ele fala isso lá atrás, hein? Nossa, quando o Bitcoin era coisa de maluco. O cara foi um visionário nesse sentido. Lá atrás. A gente tá falando quando o Bitcoin, sei lá, tava ali 5, 10 reais. Tanto que ele sumiu. Ele sumiu. Ele nessa época, a gente não tá falando do Daniel Fraga agora. Ele é libertário raiz mesmo. É o libertário raiz. Ele é. Então, assim, mas respondendo, né, o governo ele pode até pegar o celular, pode até pegar o seu dispositivo ali, mas a senha o governo não tem. Aí vai depender do cidadão passar. Eu consigo ter acesso por outro lugar? Sem a por exemplo, o cara foi lá, eu tinha carteira no celular. Então aí o governo foi lá, pegou meu celular e tal, perdi meu celular pro governo, ou seja, entre aspas, perdi minha carteira. Eu tenho acesso a essa carteira por outro lugar? Se você deixar a sua chave, por exemplo, num bloco de notas do celular, aí o governo teria acesso. Agora, se você deixar offline num papel escrito, não. Mas é o que eu tô falando, assim, o governo pode vir apontar a arma na sua cabeça e falar, cadê a senha disso daqui? Aí você não vai passar. É subjetivo, é complicado falar Exatamente. Isso. Assim, na teoria não tem acesso, mas por meio do uso da força, né, o governo pode exigir isso. E as outras criptomoedas? Porque o Bitcoin ele é o mais famoso, entre aspas, né? O mais antigo. Eu posso dizer que ele é o primeiro? Ela é a primeira criptomoeda mesmo, assim? Mas as outras a gente chama de altcoins, né? De alternative coins. Assim, o Negão, eu não gosto muito, porque eu acho que elas são muito ainda especulativas.
sabe? Cópias? Não necessariamente. Às vezes tem até uma aplicação diferente do Bitcoin, mas é especulação. É tipo assim, eu vou comprar pra subir, eu vender. Agora, altcoins que tem de fato um projeto sério, alguma coisa que vai pra frente, eu não conheço nenhuma, assim. E eu já arrumei treta com uma galera que pensa diferente. Não, mas veja que essa altcoin tem futuro. E beleza, tomara que tenha, tomara que eu esteja errada. Tomara que, tomara que você seja o novo Daniel Fraga. Tomara que esse mercado desenvolva, mas eu vejo muito interesse da própria empresa que emitiu aquela criptomoeda, aquela altcoin, interesse daquela de ganhar dinheiro. Eu fui um cara que riu do Daniel Fraga. Você vê, quando eu falo assim que eu tô na internet desde 2007, eu tô desde quando era mato. Mas quando que você conheceu quando ele? Quando ele começou a falar de Bitcoin. Eu falo assim, caramba, mano, um menino tão inteligente que nem esse tá caindo em esquema de pirâmide, mano, coitado. Caramba. Tá ligado? Porque era muito difícil, porque assim, não existia ainda banco digital. Não, ou se existia, a gente não tinha acesso. Ou se existia, eu não vou falar, não vou cravar que não existia banco digital, mas assim, se existia, a gente não tinha acesso. Então, quando ele começa a falar de Bitcoin e começa a explicar, porque assim, várias pessoas já tentaram me vender pirâmide. E quando eu ouvia ele falando, eu pensava assim, puta merda, mano, pô, um maluco tão inteligente, velho, vai cair numa... Não, ele, vai dar uma moscada é muito que nem essa. Mesmo. Ele é libertário, ele raiz então, hoje mesmo. A gente olha, né, e fala, caraca, Daniel estava certo. Entendeu? E tem vários vídeos dele, assim, eu acho engraçada a personalidade dele, que você vê vídeo, tipo, dele dando banho na cachorra dele, assim, ele era, foda-se, cara, meu canal é meu, eu vou postar o que eu quiser. Teve uma época que mandaram tirar o vídeo dele do ar, aí ele falou, eu posso tirar meu vídeo, mano, mas e aí? A partir do momento que eu postei na internet... já está descentralizado, já está descentralizado, vai ficar pra sempre aqui. Não, mas vocês não podem fazer nada. O que é mais icônico é quando acho que é a Receita Federal que vai na casa dele, ele tá filmando, aí ele começa a discutir, fala, cara, eu pago o seu salário. O que você tá falando? Eu pago... Aí o oficial fala assim, oi Daniel, tudo bom? Ele, não, tudo bom nada. Esse vídeo dele é muito bom. Cara. Então o Daniel, é que nem você falou, né? O Daniel é o verdadeiro libertário. Libertário raiz, sim. Até pra gente encerrar esse papo do Bitcoin pra eu entender. Então, por exemplo, eu posso estar com o meu celular aqui, tá a carteira aqui no celular, mas vamos supor que eu guardei a carteira no pendrive. Tá. Certo? No pendrive. Peguei todo o meu dinheiro, joguei lá, comprei de Bitcoin, guardei no meu pendrive e enterrei em algum lugar, tipo o Pablo Escobar enterrava dólar. Já era, não tem como você nem provar que eu tenho essa carteira. Você tem como saber se eu tenho alguma carteira em Bitcoin? Não, se você não contar pra ninguém. Se eu não disser assim... Se eu não chegar e disser pros 4 ventos que eu tenho Bitcoin... Tem alguma forma, porque tem alguma forma de você saber se eu tenho conta no Nubank, tem alguma forma de você saber se eu tenho conta no Bradesco, mas tem alguma forma, tem algum lugar onde eu posso procurar, não quanto você tem ou quanto não tem, tipo assim, ó, essa pessoa é, entre aspas, correntista de Bitcoin. Tipo isso que eu quero entender. Sim, o que acontece, se você compra através de uma corretora, uma exchange Brasil, que reporte a informação para a Receita... Certo. Aí você tem como voltar, né, nessa pessoa. Aí seria uma nesse forma de rastrear, Nesse caso, então, eu vou naquela corretora. A gente tem muitas corretoras no Brasil? Tem algumas até. Mercado... Não, se a gente tem algumas, então é fácil de rastrear. Relativamente sim. Então, sei lá, uma ordem judicial, o policial da Federal chega lá na corretora e fala assim, oi, tudo bom? Tô procurando aqui o Zé das Couves aqui. Só vê pra mim aí se ele tem uma carteira. Não se ele tem dinheiro, porque ou isso ela informa, ela sabe quanto eu... sabe porque ela comprou pra mim, né? Ela consegue rastrear o histórico mesmo de negociação, quanto que você mandou, então ela vai saber comprou. Até quanto eu tenho. Sabe, e aí, tipo, aí tem outra opção, beleza, eu vou comprar, então eu não quero mais comprar por exchange, eu quero comprar via P2P, né, pessoa. Isso. Mas aí, beleza, esse dinheiro saiu da pessoa, tá? Então tá vinculado ao CPF dessa pessoa. Se eu tiver... E aí? Então, tá. É complicado, não é Mas e se eu comprei assim na gringa? Se eu comprei de uma empresa dessa, só que gringa? Depende, se você informar o seu CPF na conta, você tem como rastrear esse CPF. Assim como tem como rastrear uma conta bancária nos Estados Unidos, se você está na sua pessoa física, no seu CPF.
Isso consegue. Então ele não é tão infalível assim como é que eu nunca vi vende. acontecendo. De verdade, assim. É que quando a gente começa a falar desses casos do até onde vai o uso da força do Estado para isso. Assim, gente, é infinito a possibilidade. Eu sinceramente, nunca vi, tipo, decisão judicial de bloquear Bitcoin, de rastrear Bitcoin, de corretora, mas... Mas com a nova administração você vai ver. Quando... O quê? Agora? Se o governo fizer muita questão, se você não ser. Fez o L, fia. Agora, se você fez o L, você pode ser racista, você pode ser misógina, você pode ser machista, você pode ser um monte de coisa. Você fez o L, você tá liberado com um monte de coisa. Agora, se você não fez... Não tá na chamada da exclusão dessa vez. vez. Se você foi almoçar e não lavou a mão antes, tá ferrada, mano. Não, hoje em dia tá complicado mesmo. Por isso que, assim, eu falo pras pessoas, já que muita gente fala assim, eu vou sair do Brasil, não aguento mais sair do Brasil. Só que eu acho essa decisão muito radical até. Eu, por exemplo, eu tenho família aqui, por isso até um pouco por isso que eu não vou de vez pra lá. Mas é uma decisão muito radical, então você não precisa sair de uma vez. Você pode ir até com visto de turismo mesmo, ficar uma temporada, ou então mandar seu dinheiro, acho que isso é o mais importante. Já que você não pode sair de uma vez, então protege seu dinheiro, tira seu dinheiro do país. Né? Tem até uma frase, né, que eu uso bastante, que é tire seu dinheiro do seu país antes que seu país tire seu dinheiro de você. Porque é isso. Nossa, que é muito verdade. Já que você não pode sair você, ou então não quer por agora, porque é uma decisão que demanda mais tempo, então tira o dinheiro, pelo menos protege, deixa em dólar lá. Você conversa com os gringos sobre política? Converso. Como que é falar para um gringo como funciona o Brasil? É um caos. Imagina explicar para o gringo o que é cartório. Eu sempre falo isso nas minhas lives, não sabe? Faz sentido. Quando a gente vê essas maluquices acontecendo, eu falo assim, mano, como será que deve ser explicar para um alemão? Que eu sempre uso esse exemplo, né? Como será que deve ser explicar para um alemão que aqui existia uma cidade, aqui existia outra, e o pessoal ia de balsa em pleno 2021, 2022, de balsa de uma cidade a outra? Explicar isso para um alemão. E o alemão ia olhar e ia falar assim, cara, constrói uma ponte. Sim. Tipo, a gente fazia isso desde antes de Jesus, sabe? Tipo, a gente construiu uma ponte. Não, o Brasil é uma bizarrice nesse sentido. Não. Cartório é uma coisa bizarra. Pra que cartório produz de bom pra sociedade? Nada. Burocracia. Burocracia lixo, pura. Lixo, burocracia, papel. Assim, ou eu passo na frente de um cartório e fico puta. Não, que hoje você ainda tem a digitalização de muita coisa que tá no cartório. Mas só de existir lá um tempo, um lugar que podia ser usado pra, sei lá, uma farmácia, um lugar muito mais produtivo. Não, mas você imagina antigamente que, sei lá, queimava o cartório e acabou. Tipo, exato. Não, é surreal. Tinha um incêndio, entre aspas, né, no cartório. Como é que um lugar que não tem nada inflamável tinha incêndio, né? Tinha um incêndio, entre aspas, no cartório. A única vez que eu fui no cartório que eu fiquei feliz foi quando eu casei. Eu até postei, eu falei assim, na rede social criticando o Estado, na vida real emocionada casando no cartório. Mas foi a única vez. Ó, fala pra mim aí as suas redes sociais pra que todo mundo possa te achar aí. Beleza, Nanda Guardia no YouTube e no Instagram. Que é o mais Nanda Guardia. Vídeos Vídeo toda quinta e domingo. É pouco, você tá ligada, né? Tem que arrumar um sei. jeito aí. No YouTube é pelo menos, segunda, terça, segunda, quarta e sexta, no mínimo. No mínimo, segunda, quarta e sexta tem que... Mas agora tá fácil pra você, porque o governo novo aí toda hora dá um motivo pra você deixar as pessoas tristes com a economia. Tem muito assunto Tem muito assunto, entendeu? Agora eu tô falando muito do Javier Milei lá na Argentina. Exato. Ele não vai pra frente. Eu acho que não Ele não vai. Depois que ele falou que não faria negócio com a China, ali ele enterrou. Ali ele jogou a pá de cal na candidatura dele. Mas eu acho que ainda já é uma vitória, entendeu? Já ele ter sido líder das eleições primárias já é legal. Mesmo que não coloque 100% na prática, que não vai acontecer, é impossível, mas se colocar 10% já Mas tá mostra um pouco que os nossos vizinhos pensam que nem a gente, né? Que aquela figura do cara é como se ele fosse liderar sozinho. Sim. Porque quando ele diz assim, eu não vou fazer negócio com a China, aí a gente fala assim, cara, só se você for um ditador, pra você poder cravar a moeda nisso que você tá falando. Não tem como ignorar, né, a China. Não tem como você ignorar... Com comunista. Entendeu? Pra mim ele tava indo bem até o momento que ele mandou essa, eu falei, puta, enterrou. Ali ele enterrou, ali a máquina vai moer ele de um jeito que vai ser difícil chegar um outro que chegue perto do que ele tava falando.
E ele é todo performático, assim, né? Foi meio vacilo isso daí dele. Entendeu? Não tem como ignorar negócio com a China. Tudo bem não gostar de comuna, também não gosto de comuna. Entendeu? Mas ignorar é complicado. Como que você vai justificar isso? Vai compensar isso, né? É difícil. Essa foi difícil. Beleza. Nanda, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Eu peço para vocês aí que, por favor, se inscrevam no canal da Nanda Guardian aí, protejam o seu dinheiro, entendeu? Você que tem aí um qualquer guardado aí, filhão, protege, porque você, tipo assim, a gente não está lidando com um governo de novidades. Se, por exemplo, outro dia eu falei isso, se Ciro Gomes tivesse sido eleito, entendeu? Se qualquer um outro candidato tivesse sido eleito, a gente estaria falando de uma novidade, entendeu? Se Marina Silva tivesse sido eleita, a gente estaria falando de uma novidade, de alguém que estaria chegando pela primeira vez, seria uma incógnita, seria um ponto de interrogação. Esse governo é um ponto de exclamação. Entendeu? Ele é um ponto de exclamação. Então, como a Nanda disse aqui, ela fala sobre isso no canal dela, proteja o seu dinheiro aí, fala muito de política também, te explica o que está acontecendo aí, certo? Para você poder entender. E é isso, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, segue lá a Nanda Guardian em suas redes sociais, vai estar aqui o link do canal dela no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Tamo junto, é nóis. Fechou. Fechou.